boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Intercidades, o último da semana, porque amanhã temos um especial de Páscoa. O sol está a brilhar e nós estamos prontos para iniciar a nossa viagem, já que, como é habitual, temos muito para ver, muito para conhecer. Vamos andar por Lisboa, Porto Brandão, Porto, Arganil, Viana do Castelo e muito mais. Fique para ver, a nossa viagem vai começar já, na próxima paragem. E os dias que se avizinham são de descanso e de convívio familiar. Por isso hoje vamos dar algumas ideias para aqueles que querem aproveitar estas mini-férias, esta pausa. E em Lisboa, uma das atrações é o MUD, o Museu do Design, que tem 3 exposições nesta altura, mas há uma que nós queremos dar destaque, até porque a pessoa que está retratada, que está homenageada nesta exposição é absolutamente extraordinária e eterna. É lá, no MUD, que está o Marcos Pinto. Olá Rita, estou no MUD, no Museu do Design, aqui na Baixa de Lisboa, para partilhar contigo, para partilhar com o Intercidades uma exposição maravilhosa. Meu nome é António Variações. E para conhecermos a vida e o legado deste homem, vamos entrar num cofre. Não é um cofre de dinheiro, é um cofre de memórias. É um cofre também de música, é um cofre de arquivo que nos ajuda a perceber melhor a obra deste homem que deixou um legado absolutamente extraordinário na música portuguesa. E quando se entra aqui na exposição, temos, por exemplo, o arquivo multimédia, os videoclipes do António Variações. Aliás, estamos a ouvir um dos clássicos, o Estou Além. Quem é que não conhece esta música? Pode ser o Estou Além, como pode ser também o É para Amanhã. Ou temos Todos Nós, Amália na voz. E aquela frase do quando a cabeça não tem juízo, o que é que acontece? O corpo é que paga, não é? Ali ao fundo também temos, por exemplo, a estreia do António Variações em 1981 no Passeio dos Alegres, o programa histórico de Júlio Isidro. Aliás, foi o Júlio que ajudou ao arranque da carreira do António Variações. Já viram? É um cofre, não é? Venham daí, vamos saber mais. São fotografias, são roupas, são acessórios que podem ser visitados aqui no Museu do Design. Bárbara, olá! Obrigado, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada por vocês virem cá. E aqui no arranque há uma história nestas fotografias. Partilhe connosco. Há uma história, sim. Há uma história que é esta tesoura, não é? Esta série de fotografias, nomeadamente a segunda dele, nesta grande dramaticidade de ter aqui, de fazer de conta que está a espetar a tesoura no peito, ficaram conhecidas como icónicas do António Variações. E esta primeira que estamos a ver é o A de António, exatamente, não é? A história que está por trás, que é uma história até muito mais, enfim, caricata e normal do dia-a-dia, mas também é muito representativa da forma como ele se via e da forma como ele usou estas fotografias, é que foi a Teresa Couto Pinto, em conversa com ele, tanto a Teresa Couto Pinto, que é a grande amiga e fotógrafa que está por trás de todas essas fotografias, do António lhe ter pedido: eu preciso de um símbolo, eu preciso de um objeto que seja um símbolo para mim. Que marcasse a diferença, a identidade dele, era muito importante para ele. E daí surge a tesoura, o A e o V. Porque ele, no fundo, era o único barbeiro, porque ele não gostava de se chamar cabeleireiro, era o único barbeiro e cantor. E daí esta questão do A e do V, que depois resulta em todo este conjunto, não é? Que é muito interessante, porque também nos mostra como é que era a fotografia destes anos 80. Uma fotografia que não é digital, é bom nós sabermos imaginarmos em casa que era a fotografia analógica e em que há uma grande cumplicidade entre os dois, porque há todo um António Variações fora do palco. É isso que eu quase que diria que era o denominador desta exposição. E são estas as fotografias que contam essa história. Aliás, a base são, julgo eu, mais de 300 fotografias. Como é que chegamos às 85? Ou seja, por parte da Teresa... Foi feita uma escolha em conjunto com a própria fotógrafa, portanto, olhámos para todas estas fotografias, selecionámos um conjunto que fossem representativas das várias fases destes 2 anos, 81, 82,
83, umas a preto e branco, outras a cores, mas todas elas têm essa particularidade. Nós temos um António Variações fora do palco, muitas vezes em pose, com uma grande proximidade no olhar, não é? Portanto, ele olha para a fotógrafa, para a grande amiga, e por trás delas estamos nós. De uma certa forma, há aqui uma grande proximidade no olhar, em alguns planos mais do que outro. Vemos algumas vezes, portanto, o António em pose, mostrando toda a forma como ele criou, com um grande arrojo, com um grande... É o que estamos a ver agora. Que é o que estamos a ver agora aqui em Lisboa, na Rua Castilho, que era também uma modernidade naquela altura, este edifício de um banco, e onde vemos o António Variações a experimentar aquilo que visualmente o veio caracterizar, não é? O António Variações era um homem que não seguia modas, ele fazia a própria moda e tinha uma grande liberdade ao fazê-lo, porque ele associava tanto roupas que comprava em lojas de segunda mão, em feiras de rua, como também escolhia tecidos que depois desenhava ele próprio a confecção, são estas as roupas? que são estas as roupas. E depois então pedia para serem confeccionadas e usava e associava com uma grande liberdade de facto criativa todas estas peças que se calhar vendo individualmente quase que parecem dissociadas umas das outras, mas que depois nele ganham toda uma autenticidade e uma singularidade que faziam dele um original, não é? E nesse sentido é muito interessante, foi por isso que a escolha deste conjunto de fotografias para expor no MUD, no Museu de Design, porque dá-nos a conhecer alguém que esteve antes do tempo e que normalmente nós conhecemos pela música, pelos poemas, que há pouco estava a dizer tão bem ali. Que ele escrevia. Exatamente, e que hoje se mantém tão atual e sobretudo sempre muito jovem, se calhar até comunicando mais com um público jovem, porque está nesta fase, neste momento de definição, de procura, de identidade, não é? E o António fala muito bem disso nos seus poemas e nas suas músicas. Queria assinalar aqui a Teresa Couto Pinto, a amiga, a confidente de António Variações, foi uma pessoa-chave na vida do cantor. A dada altura orientou, aí a Bárbara tem contado essas histórias. São fotografias absolutamente extraordinárias. Eu imagino este exercício de pegar em 300 e escolher só 85, mas de facto, esta por exemplo... Essa, por a Bárbara, exemplo, eu sei que gosta muito desta foto, sim. Tem a particularidade, só que o António Variações está aqui indiretamente, está num reflexo. Conseguem vê-lo? Exatamente, está ali em cima da fotografia. Exatamente, isso mesmo. Num canto superior direito, não é? E, portanto, ele é o reflexo num espelho que surgem aqui variados, porque era também uma forma de ampliar a luz dentro destes espaços da casa, dos diferentes divisórias dessa mesma casa, onde ele aparece experimentando. Há pouco eu dizia que ele está em pose muitas vezes, mas noutras vezes percebe-se que ele está numa situação de performer, de experimentação sobre, por exemplo, colocando a argila no cabelo, vendo como é que as mãos funcionam, olhando diferentes outfits, diferentes conjuntos e percebendo como é que eles... qual era a força visual que tinham e, portanto, de uma certa forma, como a própria Teresa Couto Pinto refere, ela era também um segundo espelho para o António Variações, não é? Portanto, o espelho que lhe reflete a imagem, por um lado, mas a fotografia que também lhe devolve essa dimensão de como é que ficaria para o palco ou para a capa do disco. Portanto, são sempre fotografias dele em experimentação. É muito interessante, dele como um artista total. Porque, no meu ponto de vista, o António Variações é, de facto, um pioneiro de um entendimento da música pop, da cultura pop em Portugal e do mundo. Vamos ver ali também acessórios, não é só fotografias que encontramos aqui nesta exposição. A exposição O Meu Nome é António, é assim que se chama. Aliás, julgo eu, um disco que ele não chega a gravar. Exatamente. É daí, por essa razão, foi a escolha do título, O Meu Nome é António. Aqui estão alguns dos objetos originais que ele usou. O chapéu, as pulseiras. E depois ele tem uma história também de grande empatia e de grande partilha com os amigos, que era ele comprava os brincos e oferecia um à Teresa Couto Pinto e o outro ficava com ele. Daí vem a sorte de nós podermos ter agora os originais que ela ficou com eles durante estes anos. Fantástico. Bárbara, o que é que não sabia de António Variações e que descobriu com esta exposição? Bom, essa é uma pergunta muito, muito interessante. O que é que eu não sabia e que passei a conhecer melhor? Eu acho que o homem por detrás do artista.
Ou seja, há aqui algumas fotografias onde se percebe que ele, depois de passar por estas fases em que quer ficar o registro, aparece o sorriso do António Variações, aparece a jovialidade do olhar, aparece a alegria desse olhar. E também fiquei a compreender melhor a intensidade e a seriedade do seu trabalho, que é alguma coisa que se calhar, quando nós o vemos, não é, naquela extravagância com que ele se apresentou no Passeio dos Alegres, que há pouco referiu, ou depois nos outros programas que fez e nos outros espetáculos que fez, no Trumps e etc., parece que ele não tinha essa seriedade no seu trabalho e sente-se aqui que há uma procura constante, uma busca constante de uma reinvenção profunda sobre aquilo que ele sabia que era a sua expressão. E eu acho que essa noção dessa procura, dessa autenticidade e daquilo que ele tinha para comunicar ao outro, e que era tão prismático, é muito interessante e é super atual. Falava na autenticidade e foi de facto isso que tornou a identidade deste homem tão especial. Aqui é surpreendente, eu confesso que eu já tinha visto muitas fotografias de António Variações, mas estas aqui mais acima, esta expressão, um homem que gostava de arriscar, um homem com muito talento e, sabendo da história dele, um homem que lutou pelos seus sonhos. Quando lutou o rádio gravador, quando ele em casa sozinho testava e grandes canções que ele nos deixou. E que eu fico com a ideia, Bárbara, que ainda hoje... Não, eu acho que daqui a 30, 40, 50 anos vão continuar a ser atuais. É extraordinário. Há pouco perguntou-me também o que é que eu tinha aprendido mais. E, de facto, mencionou agora uma coisa que há pouco me esqueci e que aproveito para dizer. Há uma grande parte da vida do António Variações que não se conhece. Porque, no fundo, ele teve este percurso meteórico 81-83, mas, por exemplo, poucas pessoas sabem que ele esteve na Guerra Colonial, entre 60 e 66. Nada se sabe de registros que ele tenha que tenha deixado a alguém. Ele que sai da sua terra natal, ele que também dizia, sou qualquer coisa entre Nova Iorque e Braga, quando lhe perguntavam pela sua definição. E essa mistura, não é, do cosmopolitismo que ele sabia, que conhecia, que viajava e que tinha esse gosto, e ao mesmo tempo das suas raízes populares. E a maneira como ele, na sua canção até que tem, não sei agora dizer de cor, mas diz, eu vou para a cidade, eu quero fazer mais, eu quero fazer diferente, mas nunca me esqueço da minha origem. O António Variações, no seu percurso, diz muito de nós, diz muito da Portugalidade e daquilo que é Portugal e daquilo que foi Portugal durante estes anos. Nós estamos a falar do cancioneiro, mas já viu o nosso léxico, a forma como nós falamos, quando a cabeça não tem juízo? O corpo é que paga. É para amanhã o que podes fazer hoje. Lá está, é incrível. Músicas, não é? Que as pessoas, é assim que as pessoas falam. Ora, cá está a tesoura, não é? A tesoura do barbeiro e a forma arrojada como ele gostava de viver a vida. Sim. Aliás, uma vida é verdade, a dada altura de excessos, mas ele tinha essa consciência, ele vivia isso, ele entregou-se então completamente apaixonado aqui pela cidade de Lisboa, pelo bairro Alto. Absolutamente. E é isso. Bárbara, muito obrigado por nos receberem aqui. Obrigada a nós. Obrigada a vocês. Muito rapidamente, estamos na exposição aqui na cave do Meu Nome é António, fica aqui na Sala dos Cofres, mas há mais 2 exposições. Diga-nos rapidamente o que é que as pessoas podem ver aqui no MUD também. Rapidamente podem visitar a exposição Para que Servem as Coisas, é um percurso de quase 100 anos à procura entre o produto, a moda, o gráfico, etc. Para que é que servem então estas coisas todas que nós temos reunidas no museu? Para que é que nós temos tantas coisas materiais na nossa vida? Essa é a primeira exposição. A segunda é uma grande exposição sobre o Vils, o artista que ganhou o mundo e tornou-se conhecido fora de Portugal e um pouco por todo lado, para além daqui também, sobretudo mais pelas intervenções urbanas que ele faz. Aqui nós temos as edições limitadas do Vils. Muito obrigado por nos receber aqui no Museu do Design. Obrigado. Fica aqui, Rita, uma excelente sugestão. Vamos ter aqui com o António com uma das fotos mais icónicas da vida de António Variações, que é esta aqui, com a tesoura no peito. É uma das preferidas da Teresa, da autora. Rita, estava eu a dizer que é uma excelente sugestão para este fim de semana prolongado de Páscoa. Sabemos que há muitas pessoas a caminho das suas terras, mas também há muitos portugueses que aproveitam para vir a Lisboa na Páscoa. Portanto, fica aqui uma ótima sugestão. Virem até ao MUD, ao Museu do Design, fica mesmo aqui ao lado da Rua Augusta. Sem dúvida. Venham visitar e aproveitem, porque não,
tragam os vossos fones e ouvem a música de António Variações ao mesmo tempo que descobrem a vida deste homem. Um ótimo programa, Marcos, ótimo programa. Mandas um grande beijinho à Bárbara Coutinho, que foi extraordinária, a Bárbara, e esta sua ajuda a conhecermos esta exposição. Fica com imensa vontade. Estava aqui a dizer que, em princípio, este fim de semana não me vai escapar esta exposição, ainda mais com uma exposição também sobre o Vilse, no mesmo sítio, e realmente António Variações era um absoluto gênio, completamente visionário, um gênio, é absurdo de tão talentoso, e portanto devemos celebrá-lo, devemos homenageá-lo e guardá-lo sempre na nossa memória, que é para que permaneça sempre vivo. E seguimos no nosso Intercidades. Seguimos no nosso Intercidades até ao Porto, claro, onde está a Maria João Costa, num museu. João, também estou super curiosa. É um museu que nos quer despertar os sentidos. Explica lá isso. É isso mesmo, Rita. Aliás, eu até vim cá, na verdade, eu vim ativar a hormona da felicidade. Foi isto que me disseram, Maria, depois desta experiência de fazeres todo o museu, tu vais ativar a tua hormona da felicidade, e a verdade é que eu já estou... Até tenho medo, rapariga, porque tu já tens essa hormona super ativada. É um facto. Concordo contigo, Rita. Mas quero então partilhar convosco, estamos no Andersense. É um museu que abriu em julho do ano passado, e a verdade é um museu completamente diferente daquilo que vocês estão à espera. Porquê? Porque ativa os nossos 5 sentidos. Eu diria que ativa tão bem o sentido, que vamos criá-lo agora aqui, que é o sentido da criatividade, da imaginação e do inusitado, porque é isso que nós vamos encontrando ao longo deste caminho. Agora, ninguém melhor do que eu, o Vasco, o CEO do nosso Andersense. Vasco, obrigada por nos receber. Eu quero avisar lá para casa que durante a nossa visita vamos encontrar aqui muitas pessoas que aproveitam também as férias da Páscoa para fazerem esta visita ao Andersense. Por isso, se nos virem aqui a dizer assim, pode passar, assumam, porque nós estamos em direto e isto está a acontecer, e também é esta a magia da televisão, a verdade é essa. Vasco, antes de falarmos aqui um bocadinho também deste processo criativo que vocês foram desenvolvendo para chegarem a este projeto, começamos já aqui nesta sala, que é uma das salas mais instagramáveis do Andersense, quando falamos deste projeto. O que é que nós estamos a ativar aqui? A visão, obviamente, e como é que isto funciona? Como é que vocês pensaram nesta sala? Muito bem, esta sala nós chamamos a Sala Infinita, uma sala cheia de espelhos, com 1300 LEDs aqui dentro desta sala. Ativamos a visão e a audição. Se repararem aqui, se calhar não dá para ver nesta peça... Tem que ficar. Exatamente. Mas quando vierem cá, podem então reparar que a música, que é um original nosso, é feito por um grupo de DJs e de músicos, está coordenada com as LEDs. E então estamos aqui a ativar quer a visão, quer a audição. E é muito instagramável, sem dúvida. É bastante instagramável, porque eu falava com o Vasco, mas cada piso está relacionado com um sentido. Ele não, Maria. O objetivo aqui é que num mesmo piso consigamos, numa mesma sala, consigamos ter aqui os vários sentidos. Podem passar. Bem-vindos ao nosso Andersense. Muitas famílias, quem nunca, não é? Isto é incrível para as famílias, aproveitem este fim de semana para passarem por cá. A verdade é essa, é que vocês na mesma sala querem ativar vários sentidos. Vamos estar agora aqui numa nova sala? Sim, agora estamos a entrar numa sala que é uma sala que ativamos muito, totalmente o olfato, e que temos aqui 9 cabines, mas que são 9 cabines completamente diferentes, são máquinas de lavar a roupa, portanto não dá para lavar o cabelo nem nada, mas nós lançamos aqui vários desafios para que as pessoas sintam o aroma, o que está a acontecer aqui, sintam o aroma, e depois, mediante isso, têm um pequeno quiz para ver se o olfato está apurado ou não. E temos aqui cerca de 9 cabines. Deixem-me ativar aqui o meu olfato. Aliás, eu isto é caso para dizer, vou meter o nariz onde não sou chamada. Sabem, isto aqui cheira mesmo, sabem a quê? A lareira, é mesmo lareira, é o que está aqui. E aqui deste lado, olá, princesa! Meu Deus do céu, eu não aguento, eu quero falar com toda a gente. Olá, muito boa tarde, posso falar um bocadinho consigo? Não, eu não aguento. Eu disse assim, não, só vou falar com o Vasco, eu não vou falar com mais ninguém. Não, como é que se chama? Isabel. Estamos em direto para o nosso Conta Lá, com Intercidades, e a nossa Rita Ferro Rodrigues, também está do outro lado. Perguntar-vos, porquê é que vocês quiseram experimentar e conhecer o Andersense? Curiosidade. O que é que vos despertou? Como é que vocês chegaram até aqui? Pelas redes sociais começamos a aparecer o museu, e pronto, foi
uma forma de juntar aqui os sobrinhos com as tias, madrinhas. Família completa? Família, sim. Como é que está a ser a aceitação deles? Estamos a gostar muito, sim. Eles estão. Algumas salas ainda há algum receio por causa do barulho ou dos espelhos também. Sim. Mas estamos a gostar muito. Bom, obrigada e divirtam-se. Posso perguntar para falar com ele? Claro. Como é que te chamas? José, podes vir aqui ao pé de mim? José, diz-me assim, qual é que está a ser a tua sala favorita até agora? Muito difícil. É dos paladar? Do cheiro? Está aqui, não é? É mais fixe, não é? José, dá cá mais 5. Diverte. Beijinhos. A verdade é isto, é que toda a gente... É mesmo ideal para todas as famílias. Olhem aqui. Cheira mesmo a morango. Uma pessoa apetece ficar aqui o tempo todo. Vasco, voltando então à nossa conversa, é fácil de perceber o Vasco. Está, eu adoro diretos, é por causa disto. Raptei o Vasco. Quando nós falamos realmente deste projeto, e como é que ele nasceu? Porque de repente vocês juntam-se um grupo de amigos que diz, ok, vamos fazer um projeto no centro do Porto completamente diferente, mas como é que vocês chegam até aqui? Bem, Maria, é um grupo empresarial, e então esse grupo junta-se e nós procuramos aqui algo que acrescentasse algo à cidade. E então, numa situação de conversa, estávamos... houve um dos elementos que nos falou de uma situação... Porta, então, só para conhecer... vamos entrar. Faz favor. Faz favor. Exatamente. E então viu numa série, que é a série de Emily em Paris, a atriz principal, pronto, numa piscina de bolas igual a esta que nós estamos aqui, igual não, mas com o conceito das bolas, e a partir daí nós fomos explorar e exploramos, fomos viajando. Como chegaram aos 5 sentidos? Porquê os 5 sentidos? Bem, os 5 sentidos, nós o que percebemos do benchmarking que fizemos é que havia algo, nós tínhamos que ter um conceito forte. E então, por esse conceito forte, nós chegamos aos 5 sentidos. E os 5 sentidos o que é que nos permite? Permite-nos que as pessoas vivam um momento concreto e que estejam presentes. E ao estar presente, porquê? Porque é tudo muito tátil, é tudo muito é auditivo, é visual. E então nós estamos no momento presente e estamos a esquecer as redes sociais, os Instagrams e isso, e tudo que é digital. E portanto isso atrair-nos. E portanto procuramos fazer um projeto que seja de entretenimento, ao mesmo tempo também lúdico e didático, que as pessoas quando saiam daqui, além de ativarem a hormona da felicidade, não é? Que já ativou, está super ativada, também vão aqui ter algo, vão acrescentar algo. E a verdade, Vasco, se me permite, já percebemos isso pelas famílias que fomos encontrando, é intergeracional. Vocês já tiveram aqui um episódio muito giro. Episódios engraçados, pronto, pessoas já com bilhete de mais de 65 anos que se sentem jovens. E ainda hoje tive um episódio desses que nos alegra, ficamos bastante satisfeitos porque a senhora disse, não, eu vim cá, venho aqui buscar um flyer para levar às minhas amigas e a parte que eu gostei aqui é que eu senti-me jovem. E então, pronto, isso é magnífico, é um reconhecimento pronto, do que o projeto vocês estão a desenvolver, nós desenvolvemos e que estamos a desenvolver ainda e que foi bem conseguido. A verdade é que nós não conseguimos acompanhar todas as salas, o que nós estamos a fazer aqui neste momento é partilhar um bocadinho daquilo que vocês podem encontrar aqui no Undersense. Há pouco falava do paladar, há uma sala só dedicada ao paladar, cheia de gomas, que vocês com toda a certeza vão querer levar a família, e para além desta há ainda uma última sala que eu quero muito partilhar convosco antes de ir embora, mas partilhar aqui também, porque o Undersense, apesar de ter aqui estas salas pensadas, vocês vão fazendo programas didáticos, não é? Relacionados com o tema e a época em que estamos. Neste caso, agora na Páscoa, Vasco. Pronto, é verdade. Temos este programa da Páscoa, que é a caça aos ovos, que vai acontecer agora amanhã, dia 13 e dia 4 de abril, em que vamos distribuir ovos. O nosso colhinho vai distribuir ovos por todo o museu. E as pessoas vão ter que o encontrar, ou quando o encontrarem, vão ter direito a uma pequena lembrança. Agora, Maria, imagino que é encontrar um ovo aqui. Quero imaginar, amanhã e depois isto vai ser a loucura, com toda a certeza. Além aqui disso, neste deixe-me acrescentar também, nós como temos aqui, estamos nos 5 sentidos, também temos mascotes, vamos ter as mascotes dos 5 sentidos aqui, em que as pessoas podem tirar fotografia com as mascotes, que são muito, muito alegres. E, portanto, há que aproveitar amanhã e sábado também. E a verdade
sabe é que são muitos turistas portugueses, mas também turistas de outras nacionalidades que se juntam. ¿Que puede hablar español un poquito contigo, chica? ¿Qué? ¿Hablas español? Sí, ¿Y estás a gustar? ¿Te gusta el Wandersense? sí. ¿Por qué? ¿Que puedes hablar español que conozco? No pasa nada. No lo sé. ¿Pero te gustan las bolas? ¿Por quê? Pues porque mola mucho jugar con ellas. Ah, boa, ainda bem. A verdade é esta, é que elas gostam, este é um dos espaços também que toda a gente gosta de brincar e aqui, claro, o tato está, como é óbvio, e a visão também. Olha, Vasco, vamos para a última sala. Vamos, bem comigo, eu quero muito que vocês venham até esta última sala. Isto é uma verdadeira, é uma imersão, é uma experiência imersiva. Agora imaginem vocês trazerem a vossa família toda para aqui, que é o que está a acontecer. Venham por aqui, venham por aqui. Entrem vocês primeiro. Entrem vocês primeiro e agora... Isso, bom. Agora imaginem estar aqui no meio. Isto é outra coisa. Gente, isto é outra coisa. Eu sinto uma criança aqui, é impossível. Quando o Vasco dizia assim, Maria, isto é intergeracional, as pessoas sentem-se umas crianças, é um facto. Uma pessoa fica uma criança aqui no meio. Olhem para isto. Eu ficava aqui o dia todo. Ficava aqui o dia todo. Rita, olha, vou ficar por aqui, está bem? Ai, Espero que vocês tenham gostado, tanto como eu. O convite está feito. Hoje, amanhã e depois, com atividades para a Páscoa, mas é mesmo um museu que vocês têm que conhecer. Olha, essa sala é para dançar. Dança! Vá! Dança, quero ver a dançar. Bravo! É a maior. Ótimas sugestões este fim de semana em Lisboa e no Porto. Um beijinho, Maria João. Boa Páscoa, querida. E agora é a altura de seguirmos viagem até ao Montijo. É lá que está o Tiago Oliveira, com os habituais destaques do nosso incrível site do Conta Lá. Bora, Tiago! Apanha que é tua. Olá, muito obrigado. Tudo bem? Vamos então aqui aos 3 artigos de muita qualidade e muito relevantes que temos aqui no nosso site. Vamos começar pelo Minho, pelo Alto Minho, onde temos um artigo sobre um gaiteiro de Bravães que quer recuperar o Minho antigo. O que é que isto quer dizer? É uma reportagem da Ana Rita Cristóvão e do João Lacerda, com o Rafael Freitas, que é arquiteto, músico e artesão, e que está a recuperar basicamente uma tradição musical um pouco esquecida, que é da gaita de foles, no Alto Minho. Juntamente com a mulher, com a Mariana Campos, estão a remar contra o que ele chama quase uma amnésia coletiva, do que toca um dos instrumentos mais antigos do nosso território, que nós muitas vezes associamos a outros contextos, que é precisamente a gaita de foles. Neste caso, ele partiu de um conceito que eu acho muito interessante, muito curioso, que é imaginar como é que seria uma festa de minhota há 200 anos, e a partir daí recuperar estes instrumentos, além da gaita de foles, e também lecionar as novas gerações a também recuperar estes instrumentos, que é num exercício de memória coletiva e cultural, que eu acho que é muito importante. E depois do Alto Minho passamos para a situação na agricultura, onde, perante o contexto global, o aumento dos custos proporciona o setor agroalimentar. Aliás, o diretor da Confagri, que é a Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, agora aqui a falhar o nome do senhor, o Idalino Leão, e aqui está ele, o Idalino Leão fala que isso a competir quando o nosso vizinho parte com vantagem, o nosso vizinho neste caso é a Espanha, e o Idalino Leão compara as vantagens de Espanha que tem em termos de custos energéticos, as medidas que foram tomadas, tendo em conta as dificuldades dos produtores agrícolas que vão passar em Portugal, com as subidas dos custos de energia, os custos de produção, custos de deslocação, etc., naquilo que é um efeito em cadeia que afeta todo o setor e que nos está a afetar, que está a prejudicar. Ele pede, ou seja, disto não é preciso reinventar a roda, utilizando essa expressão, que bastam medidas mais eficazes que ajudem, por exemplo, no registro das crises inflacionárias de 2022 e 2023 e que tornem um pouco de ajudas de custos aos produtores nacionais. E daqui das ajudas de produção vamos para mais um pouco de cultura, neste caso para Coimbra, onde um artigo do Manuel Portugal fala sobre um festival que coloca Coimbra a dançar até 29 de Abril. Chama-se Abril Dança Coimbra e é um festival que se vai realizar em vários espaços da cidade e nesta edição de 2026 vão haver 15 espetáculos com uma diversidade para diferentes públicos, diferentes enquadramentos, diferentes espaços, etc.,
com coreógrafos e intérpretes de diferentes gerações. O arranque faz com a peça Onyx Tini, uma peça que apresenta o corpo como espaço de e expressão política, o que ainda é mais relevante hoje, no dia em que se celebram os 50 anos da Constituição. Outra peça relevante vai ser a 12 de Abril, que é a Rampa Ponto 3, com 24 intérpretes de todo o país, com a direção de Bem-vindo Fonseca, que foi o primeiro bailarino negro da Gulbenkian, e que, além disso, vai haver oficinas, atividades, workshops, e vai haver também, inclusive, um concerto para bebés, que chama-se A Bebé que Adora Dança Rios, e que vai dar, portanto, programação mesmo para todas as faixas etárias, dos mais novos aos mais velhos. E só um pormenor, esqueci-me de dizer que o trabalho sobre a Confagri foi feito pela nossa repórter aqui, Mariana Muniz. E de resto, parecem que são 3 ótimos destaques para entrarmos no fim de semana alargado da Páscoa, para quem vai ter esse privilégio. Obrigada, Tiago. Olha, sabes que agora vamos tratar aqui de um tema que também já esteve representado no vosso site e também na antena do Conta Lá, de um lugar que nos diz muito a todos, a mim, a ti, a todos aqueles que começaram este projeto no Porto Brandão, um lugar onde fomos muitíssimo felizes, que foi, agora já não estamos lá, o projeto já não está lá, mas realmente todos sabemos que foi violentamente atingido pelo mau tempo do último inverno. Deixou marcas profundas neste sítio, nas suas pessoas, e o Pedro Miguel Costa, teu colega, fez uma reportagem que nós vamos ver agora. Há um vazio profundo na azinhaga dos Formosinhos que guarda explicação no que por aqui passou. Curiosamente, a fita da Proteção Civil que impedia o acesso a metade do bairro já nem aqui está. Não quer dizer que se possa aqui viver. A estrada que dá acesso a esta zona está cada vez pior, mais prestes a desaparecer pela encosta. Os postes que a acompanhavam afundaram-se com o asfalto e os fios que deviam permanecer no alto estão agora à altura do rosto. Há várias habitações com marcas iguais de um terreno que cedeu e que ainda mais pode ruir. O espaço que a zonia cresce à conta de uma força que se esconde no chão por debaixo dos pés. Nas 35 casas erguidas aqui há dezenas de anos está espalhado o aviso: quem aqui morava não pode voltar. Todas estas habitações estão marcadas para demolição. Os nomes que uns quantos inscreveram esperando para sempre hão de, não tarda, serem rompidos por uma máquina qualquer. As casas nesta zona da azinhaga dos Formosinhos, na parte acima de Porto Brandão, têm este edital colocado aqui. Diz que o perímetro, todas as edificações devem permanecer sem qualquer ocupação, livres de pessoas, animais e bens. Toda esta zona onde nos encontramos está marcada para derrube. Estas habitações vão ser deitadas abaixo, ninguém pode voltar aqui a viver. A parte da azinhaga dos Formosinhos, onde é agora impossível viver, tem marcas visíveis de um vasto deslizamento de terras aos seus pés. Quem aqui vivia está agora espalhado por hotéis ou alojamentos que a Câmara paga até uma solução de vez surgir. Paredes meias com a derrocada, subsiste a maioria das casas do bairro onde ainda é permitido habitar. Mas morar na azinhaga nunca mais vai ser o mesmo. Com a partida para sempre das 35 famílias que perderam o lar, perderam-se também laços que só a memória agora guarda. A azinhaga está mais triste, está mais vazia? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, isto praticamente não há movimento. Porque agora é muito menos gente aqui a morar, porque, quer dizer, isto, a evolução, já sabe, quer dizer, deixa de haver movimento, deixa de haver, e as pessoas sentem-se sozinhas aqui. Ao fim de semana mais vazio? Ao fim de semana ainda pior porque não vem para aqui ninguém. E é assim. Ficou mais triste. As pessoas sentem-se mais afastadas, as pessoas agora se calhar vivem um dia a dia com apreensão, com medo, com insegurança, não sabem o que é que vão fazer e estão na expectativa. Será que vamos continuar aqui? Será que não vamos continuar aqui? Uma pessoa vai se habituando, não é? Isto, cada vez há menos gente
nas aldeias, coisa. Mas sem dúvida que sentimos-nos tristes, não é? Porque há aqui pessoas que a gente conhece há 50 anos, somos aqui vizinhos, somos quase como família e pronto, e abalaram. Os que abalaram deixaram para sempre a azinhaga mais vazia, tal como continua em boa parte Porto Brandão cá embaixo, ao fundo da encosta. A estrada que o serve já foi reaberta à conta das máquinas que trabalham sem descanso, limpando as terras que vieram monte abaixo, alimentadas pela tanta chuva de fevereiro. Os restaurantes conhecidos pelas carvoadas que grelham a carne sobre a mesa à vista de quem as pede, lutam agora pela clientela que as derrocadas levaram. Uns não sabem que já se pode lá chegar, outros é provável que associem o Porto Brandão a um perigo iminente. Foram 3 semanas fechados, sem previsão de abertura. Chegou a pensar, Tiago, que o seu restaurante nunca mais iria funcionar ou não? Sim, chegámos a pensar nisso. Aliás, cheguei a pensar que o Porto Brandão deixava de existir, basicamente, como localidade que a gente conhecia. À hora de almoço já tem a mesma clientela que tinha antes das derrocadas começarem? Não, nós estamos com uma dificuldade que é as pessoas saberem que isto já está aberto, que é seguro voltar cá, virem cá, e durante a semana estamos a ter essa dificuldade. Ao fim de semana não, porque a maioria da cliente vem de Lisboa, apanha o barco e eles não sabem nem onde é que fica o Porto Brandão em termos do que é que aconteceu, só sabem dos restaurantes. Mas a nossa clientela aqui da Margem Sul, temos com essa dificuldade, que as pessoas pensam que isto ainda está, ou foi tudo a derrocada, destruiu isto tudo e não podem passar. Ou não é uma zona segura? Exato, não é uma zona segura. Uma parte dos habitantes do Porto Brandão continua ou em alojamentos ou em casas de familiares, à espera que os técnicos deem certezas, mas sejam quais forem as garantias ou conclusões, há um aperto no peito da maioria. A primavera ainda agora arrancou e já se pensa no próximo inverno. E as pessoas, o sentimento é, será que isto volta a acontecer? Será que isto vai em outra derrocada, chuva? O próximo inverno é uma grande preocupação das pessoas. E isto são pessoas também de certa idade, também não estão para estar a viver esta experiência outra vez. Era uma solução definitiva. Era uma solução definitiva. A água infiltrou-se no silêncio das fendas e deu peso à terra. As arribas cederam onde a construção desafia a encosta. O chão de Porto Brandão cansou-se e o monte veio por aí abaixo. O próximo inverno ainda está longe, mas já o aguardam com medo. Uma reportagem de Pedro Miguel Costa com a imagem de Vítor Quental, de um sítio que nós adoramos. Agora estava a ouvir o Tiago. Nós, durante quase um ano, almoçámos todos os dias no restaurante do Tiago. Um grande abraço para toda a população do Porto Brandão. Estamos todos a torcer por vocês, mas mais do que isso, estamos todos a tentar ajudar e a pessoa que está aqui ao meu lado fez mesmo um esforço muito grande para ajudar esta comunidade. É o Carlos Alves, nome artístico Isse. Olá. Estás bem, Carlos? Sim. Olha, tu tiveste aqui uma ideia ótima de fazer este festival solidário que começa amanhã e sábado, não é? Juntos por Porto Brandão. E tu dizes uma coisa que eu achei muito bonito, que é, não é só pelo resultado em si, ou seja, pelo que vocês consigam angariar, visto que todos os músicos que vão participar vão fazê-lo pro bono, mas também pela necessidade de criar comunidade, ou seja, das pessoas se unirem para ajudar, para fazer qualquer coisa, que isso se calhar é o mais importante. Queres explicar-me o que é que está por trás desta tua ideia? Eu vi com muito bons olhos aquilo que alguns colegas meus artistas tinham feito na altura em que as tempestades assolaram a zona, principalmente de Leiria, e eles organizaram muito rápido um evento chamado Amor ao Centro, que decorreu na Casa do Capitão, e conseguiram angariar, principalmente para a zona de Leiria, Orém, da Marinha Grande, bens, e foi um ato altamente altruísta da parte deles, e no qual também me inspirou. Eu na altura até falei com o manager que me faz booking, não da Produções Hipotéticas, mas tinha dito que se houvesse iniciativas semelhantes, isto até antes de ter acontecido o que tinha acontecido no Porto Brandão, que eu estava disponível para atuar por essa causa, porque acho que é importante termos esse componente solidário e social enquanto artistas. E eu já próprio com esta editora, na qual lanço aqui as minhas coisas e na qual pretendo também lançar artistas independentes da minha zona, e tenho isso planeado, quando surgiu esta oportunidade infeliz de podermos ajudar em Almada, é o meu município, é a minha cidade, o Porto Brandão era a terra do meu avô e eu acabei por ter. Eu ia por aí, mas olha, tu consegues falar mais depressa do que eu. Eu faço um esforço por não fazer. E do que a Maria João, eu consegui controlar com a televisão.
Eu te falava muito depressa e consegui controlar com o meu trabalho, senão já tinha sido despedida, acho eu. Provavelmente o meu pai está em casa a fazer assim com a mão. Mas e a Maria João Costa também fala muito rápido, é muito engraçada. E quando começa, tem aquela energia toda. Mas percebes tudo o que diz, e tu também. Mas que grande pinta. Mas por alguma razão também fazes... Faço rap, é verdade. Fazes rap, não é? Porque isso deve dar um jeitão ali na... Sim, no BPMs mais rápido. Mas voltando ao tema... O teu avô era de Porto Brandão e também há essa ligação emocional? Há essa ligação, embora o meu avô tenha saído do Porto Brandão depois no início da idade adulta, e a verdade é que quando eu já estava numa fase mais, o meu avô já faleceu, mas na fase mais tardia eu perguntava muitas vezes se eu queria o Porto Brandão, que eu por acaso não queria lá. Não sei se foi para distanciar-se ao longo da vida, já não ter assim grande ligação, mas para mim traduz, claro, uma ligação, porque sei que foi onde o meu avô cresceu, o meu avô foi uma pessoa extremamente importante para mim, é alguém que eu refiro na música, ensinou-me... Eu acho que é normal ele dizer isso, sabes? Eu conheci algumas pessoas de lá que gostam muito do sítio, mas é um lugar isolado. E está aqui ao lado de Lisboa, tem uma vista linda para Lisboa. Quem não conhece Porto Brandão e o restaurante do Tiago, aproveito para dizer-vos, vão lá, o sítio é absolutamente mágico, é encantador, é lindíssimo. No restaurante do Tiago come-se muito bem e está aberto. Não deixem de ir ao Porto Brandão com receio, como ele estava a dizer, não é? Porque depois há este medo todo, também faz com que as pessoas não vão. Olha, e o que é que se vai passar nestes 2 dias de festival? Nestes 2 dias, por acaso, vamos ter aqui um catering pela parte do Tiago. É o Tiago que vai fazer o catering. É o catering, o Tiago vai fazer o catering para os artistas que vão, de facto, vão para o Boni, e aquilo que nós tentámos, pelo menos, foi conseguir arranjar-lhes uma refeição que fosse digna também para eles, e ao mesmo tempo também ajudar um bocadinho a restauração de Porto Brandão, que estava fechada, e o Tiago nisso foi impecável e foi extremamente solícito, e vamos conseguir fazê-lo lá, porque também era difícil mobilizar, o timing de janela temporal um bocadinho curta, por isso ele vai levar o restaurante dele ao Auditório Costa da Caparica, e o que nós vamos ter vão ser 2 dias, vão começar às 8h30, vão ter 5 artistas que vão fazer showcases, pequenos showcases. Gente muito boa, Benjamin. Sim, estamos muito orgulhosos, enquanto produções hipotéticas, das pessoas terem Samuel Lúria, o Extinto, o João Lai Ferreira, o Afonso Cerro, isto no primeiro dia. O Afonso Cerro, que é um pianista que faz parte do conjunto Yakuza e também do Atalaia Airlines. E depois, no segundo dia, eu vou atuar também, o TNT, vamos ser mais da Zona Sul, o Cholage, a Susana Francesa. Da Zona Sul, da Margem Sul. Yeah. E também vamos ter um concerto de surpresa. Pronto, por motivos mais... sim, até foi mais por motivos... Surpresa porque tens medo que a pessoa não apareça. Não, espero que apareça. Olha, sei que vai aparecer. Vamos ter um convidado de surpresa. Porque realmente pode ser uma surpresa e não aparecer. Então mais vale dizer que é uma surpresa e depois é mesmo uma surpresa. É o melhor. Não, estou a brincar. Não, vai correr com certeza muitíssimo bem. Qual é que é o teu objetivo? Ou seja, para além deste objetivo que é muito importante nos dias que vivemos, das pessoas perceberem que as comunidades estão vivas e que devem ajudar-se, não é? E que nós não devemos ficar sentados à espera que alguém resolva, que a Câmara resolva, que o Governo resolva, que... Não, nós podemos fazer coisas e isso é o mais importante, não é? Mas também ajudar aquelas pessoas que, na verdade, houve ali muita gente que ficou realmente sem nada, sem casas, não é? Sim, o nosso principal objetivo, nós ainda não... vai ser depois... A Associação Life Shaker vai fazer a gestão do lucro que nós conseguimos angariar, mas o objetivo principal será ajudar as pessoas da Azinhaga dos Formosinhos que ficaram mesmo sem habitação, que vão ter que começar a vida deles de novo, e provavelmente a grande ajuda vai ser com bens materiais, nomeadamente eletrodomésticos, bens para a casa, porque essas pessoas de facto não têm neste momento nada e vão ter que começar a vida delas de novo. É uma situação que está a acontecer às pessoas da Azinhaga dos Formosinhos, mas também às pessoas da Trafaria. Houve 17 famílias, pelo menos na Trafaria, a quem isso também aconteceu, e também pela Costa da Caparica. Este não é um problema especificamente só do Porto Brandão. Nós decidimos ajudar o Porto Brandão, mas depois percebemos que também ia acontecendo, não só também na Trafaria, como também na Costa da Caparica, um problema do município e do facto de algumas casas estarem construídas em zonas um bocadinho instáveis. É um problema de urbanismo também, um problema com muitos anos, também algumas casas foram construídas, ainda não se pensavam nestas questões. Claro. Nós também não pensávamos que ia haver dramáticas alterações climáticas que fazem com que a nossa vida se complique muito. E, portanto, eram outros tempos. Mas, olha, a mim comoveu-me imenso. Lembro-me de ver reportagem feita de vários canais até, com a população de Porto Brandão. Não sei porquê, mas aquilo tocou-me imenso, porque, de repente, aquelas pessoas nunca mais vão poder voltar àquela... Claro. Essa ideia, para mim, é uma ideia absolutamente brutal. É mesmo uma coisa muito brutal. A nossa casa é a nossa casa. E mesmo as soluções de habitação que, se calhar, poderão eventualmente ser propostas, que nunca vão passar pela zona, outra vez, do Porto Brandão ou pela zona da Trafaria. Não podem ser à volta e, infelizmente... de segurança não dá. Claro. Infelizmente, isso obriga as pessoas não só a começarem novo, mas a começarem longe da comunidade que tinham. E acho que isso
Muito bem. Carlos, para terminar, diz-me só como é que podemos comprar bilhetes, porque as pessoas podem e devem ir assistir ao festival, mas também podem comprar o bilhete mesmo que não possam assistir ao festival. É uma forma de ajudarem, não é? E nós também temos um crowdfunding a decorrer, portanto, se procurarem por GoFund e Juntos por Porto Brandão também podem dessa maneira, e podem comprar os bilhetes na Bolo e em todas as lojas de parceiros, Bolo online e as lojas de parceiros fisicamente. Well done, Tiago. Obrigado. Muito bem, muito bem. Muito bem, a nossa próxima paragem é uma paragem habitual. Vamos até Arganil, para a minha book lover preferida, que já deve estar na sua rodeada de livros. Ela hoje, por acaso, até fez um comentário no meu Instagram que eu gostei muito, porque ela dizia, a Tamara, que já está aqui connosco, Tamara dizia, não há nada melhor do que animais e livros, porque eu hoje pus os meus bichinhos estavam ali num cenário de livros e tu, claro, reparaste logo que reparaste nos livros. E eu já estava a imaginar-te a fazer zoom à foto, Tamara, para ver quais é que são os livros que eu ando a ler. Sou malandra. Estás boa? Olá Rita, olha, engraçado que eu fiz precisamente isso e depois quando estava a vir para aqui, a minha gata estava, agora à quinta-feira, não sei, coloca-se sempre aqui atrás. Eu até tirei uma fotografia e depois vou publicar para tu veres. Ai, pois mostra. Mas sim. Está bem, Sim. está bem, está bem. Então, e Fiz sugestões zoom à fotografia. Quais são as tuas sugestões de leitura, Tamara, para esta semana? Sim, então eu hoje vou fazer assim uma espécie de apanhado, não vou falar sobre todos os livros, obviamente que li no mês de março, porque eu li 19 livros no mês de março, acho que é seguro dizer isto aqui no Intercidades sem ser julgada, mas venho falar sobre 3 que eu acho que merecem de certa forma algum destaque. E então, o meu primeiro destaque precisamente vai para um livro de uma autora portuguesa que para mim descobrir este livro foi quase que como descobrir uma pérola, porque eu não estava nada à espera de gostar tanto de A Conta que Deus Fez, de Maria Cláudia Rodrigues. Nós vamos seguir a história de uma menina, a Luísa. Ela perde de uma forma muito inesperada a sua mãe, também tem que lidar com a separação da sua irmã mais nova e, portanto, a sua vida muda de uma forma radical. Ela muda de ambiente, ou seja, passa a viver num ambiente sem amor, sem carinho, a viver com os seus avós. Avós esses que ela nem sequer sabia que existiam até então. Ela vai viver para uma aldeia do norte do país e essa aldeia... estamos a falar no início da década de 90 e, portanto, falta muita coisa, nomeadamente saneamento básico e até eletricidade, mas realmente o que falta é amor, carinho, compaixão. Os seus avós vão ser muito maus, muito injustos e até de certa forma violentos física e psicologicamente e nós só vamos descobrir o porquê já mais para o final do livro e o meu destaque vai... para este livro, essencialmente pela escrita de uma autora portuguesa, uma escrita absolutamente incrível, eloquente, com um enredo também ele, de certa forma muito natural. É uma história crua, mas ao mesmo tempo soa natural, quase que podia ter sido a minha vizinha a contar esta história, mas lá está, é escrito de uma forma absolutamente incrível e merece sem dúvida este destaque, um destaque especial para esta autora portuguesa. Vamos então para a minha segunda recomendação. Não sei se me estão a ouvir, estou a ouvir tudo muito silencioso. Tamara, estamos cá, estou a ouvir-te muito bem, querida. Desculpem. Então, a minha segunda recomendação é O Artista. E este livro tem a capacidade incrível, fenomenal, de nos transportar para o verão do sul de França. A narrativa e a escrita da autora também é muito bonita, faz o leitor imaginar com precisão a cor da paisagem, sentir quase os aromas, o sabor da comida. O livro é quase como se tratasse de um quadro, é descrito como se tratasse de um quadro, até porque este livro é precisamente sobre arte e criação artística. Olha que nós bom. Nós vamos conhecer um pintor lendário, mas é extremamente extravagante e peculiar. E também a sua sobrinha, esta que vive um bocadinho à sua sombra e com um sofrimento interior também muito grande. E também, logo no início desta obra, um jovem rapaz que chega para alterar completamente a dinâmica familiar que estes dois tinham. Ele quer a todo custo uma entrevista exclusiva com este pintor que, por outro lado,
não aguenta pessoas. Ele não quer falar com ninguém, quer estar na sua vida só a pintar. E, portanto, é um livro que, de certa forma, tem momentos tristes, mas depois, ao mesmo tempo, com este enredo, torna-se também muito engraçado. O meu destaque para esta obra vai, obviamente, pelo enredo, que eu estou aqui a falar, que achei muito engraçado, mas também pela configuração e pelo toque feminista que a autora conseguiu dar a esta obra. Estamos a falar de um livro que se passa mais ou menos nos anos 20 e, portanto, a autora vai refletir no porquê das mulheres não poderem trabalhar. Porquê que não há obras elaboradas por mulheres? Porquê que não há mulheres artistas? E vocês acho que já me conhecem um bocadinho e sabem que eu adoro este tipo de romances que fazem estas reflexões. És tu portanto, e eu. É por temos isso aqui um livro. somos buddies neste tema, não é? Das mulheres sim. e do feminismo. Pronto, e temos aqui um livro que, de certa forma, combina arte e criação artística, com frases muito bonitas, um pequeno romance com mistério à mistura, e lá está, esta ideia de mais uma mulher incrível que ficou à sombra de um homem. Certo. E então vamos à última recomendação. Vamos lá. Quase que me atrevo a dizer que é a melhor, e eu terminei este livro na terça-feira, mas sem dúvida que tinha que vir aqui falar sobre ele. É um livro que, ao contrário dos outros dois, eu destaco pela beleza absolutamente belíssima, poética da autora. Estou a falar de Lições de Grego. É um livro que é quase uma carta de amor íntima sobre o que é ser humano e também sobre o que é que significa realmente estar vivo. Vamos conhecer um professor de grego que está a ficar cego e a sua aluna que está a ficar sem voz. Vamos conhecer também ao longo do livro um bocadinho da sua vida, mas é quando eles se encontram que vai acontecer, de certa forma, um ponto de viragem, não só no livro, lá está, mas também nas suas vidas. A iminência da cegueira deste professor encontra-se com o silêncio da sua aluna e eles têm que tentar perceber como é que vão conseguir comunicar e, ao mesmo tempo, redimir-se, que é algo que eles ambos necessitam. E, ao mesmo tempo que este livro reflete muito sobre a nossa incapacidade, por vezes, de nos expressarmos, mesmo até com pessoas que nos são mais próximas, com pessoas que nós amamos, às vezes é tão difícil falar sobre os nossos sentimentos, por exemplo. Eu acho que ele tem uma mensagem tão bonita que é, por vezes só precisamos de ter alguém ao nosso lado, só precisamos que aquela pessoa esteja lá. E, portanto, é um livro que, pelo menos para mim, já me vais fazer gastar dinheiro, rapariga. Com essa descrição já me vais fazer gastar dinheiro. É lindo, Rita, a sério. É um livro tão tocante. A autora tem uma sensibilidade tão bonita e depois faz estas descrições a partir do conceito de linguagem e de comunicação. É mesmo incrível. Eu tenho a certeza que daqui a 3 meses eu ainda me vou lembrar da sensação que foi ler este livro. Ai, tão bom, pronto, vou comprar mesmo. Olha, Tamara, tu este mês, portanto, estamos... Sim. Este mês que passou, ok? Sim, março. Quantos livros leste? Li 19. Sério? Mas não foram livros assim muito pesados, portanto não se foquem muito no 19 livros. É verdade, e mesmo assim consegui trabalhar, consegui fazer as minhas corridas matinais, portanto eu não passo o dia só a ler. Exatamente. Dança. Eu só não tenho uma vida, para além da minha vida profissional, não tenho uma vida pessoal assim muito complexa, é verdade. Então leio. Olha, também te vou dizer, antes os livros do que, olha, não é? Mais vale. Isso. Olha, não sei se ainda tinhas alguma coisa para dizer em relação ao último livro, porque eu interrompi-te. Estavas no teu raciocínio. Não, queria só dizer que é um livro que realmente tem uma mensagem muito bonita, que é... Por vezes não é necessário nós conseguirmos expressar, seja por palavras, por gestos, só precisamos sentir que a outra pessoa está ao nosso lado. E acho que estas personagens sofriam muito com a ideia de como é que eu vou conseguir comunicar, se eu não consigo ver, eu não consigo falar, e às vezes só precisavam de sentir, pelo menos esta foi a ideia com que eu fiquei, de sentir que a outra pessoa estava lá. E portanto acho que esta é uma ideia muito bonita. Já tinhas lido alguma coisa desta autora? Já tinha lido A Vegetariana, mas já foi há muito tempo. Mas sem dúvida que depois desta leitura eu quero ler tudo o resto que está publicado dela. Pronto, sim. E se tu queres, tu vais. Olha, um dia vamos fazer uma coisa, vais-me mostrar só a tua estante, porque eu já conheço parte da minha. Mas eu, aí em casa, eu imagino que, quer dizer, não se consegue andar sem se tropeçar num livro, deve ser mais ou menos assim.
Quase. Há livros na sala, neste momento, que é onde eu estou, há livros no escritório, há livros no meu quarto, pronto. Sim, mas pode ser uma ideia engraçada eu tirar umas fotografias e depois se vocês conseguirem passar por aqui, acho que pode ser engraçado, sim. Tu vais reciclando, vais vendendo livros, tens alguma forma de... Sim, ainda tenho um primo que vende uma loja em segunda mão. Ainda na semana passada entreguei-lhe um saco com livros que já não tinham lugar aqui em casa, já os tinha lido, outros que não tinha gostado assim tanto, pois. E entreguei, ele agora faz. Ontem comecei a ler, não sei se tu tens, em formato digital, eu leio através de um Kobo, não é algo que eu gosto particularmente de fazer. Eu não consegui ainda aderir, apesar de que toda a minha família já na praia, todos super tecnológicos e digitais, agarrados aos Kindles e não sei o quê, acho que é assim que se diz. Mas eu ainda não consegui, eu gosto do cheiro e da capa e gosto de cheirar os livros e gosto de folhear e gosto de sublinhar, então ainda não consegui aderir. Eu ontem comecei a ler eu já tenho Kobo há muito tempo, mas ontem comecei a ler estava tão confortável na minha cama, arranjei um suporte, então eu nem precisava de mexer nada, tinha aqui um comando e só precisei de carregar para a página avançar, espetacular, mas nunca vou desistir nunca dos livros físicos, também adoro cheirar os livros. Tão bom, sim. É tão bom. Olha, querida, um grande beijinho. É sempre uma alegria enorme estas nossas conversas. Gosto imenso de te ouvir falar. E tu estás a falar cada vez melhor, estás cada vez mais à vontade nesta tua casa que é o Intercidades. Ainda bem. Também é verdade, isso? Sim, sim, hoje estou muito mais confortável. A semana passada o tema também era um bocadinho mais complexo. Pois, senti que estavas até emocionada, semana passada. Sim, eu acho que acabei por me emocionar um bocadinho, estava muito nervosa, mas lá está, acho que se calhar também foi o tema, mas hoje estou um bocadinho mais tranquila. Eu fico sempre nervosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu acho que à medida que vou fazendo isto também vou-vos sentindo já quase como uma família, de certa forma. Assim, vocês são tão simpáticos, são incríveis, mesmo a sério. E tu também, sim, podes-te sentir em família. Agora só falta o dia em que tu apanharás o Intercidades e vens tu aqui ter comigo para darmos um grande abraço ao vivo, porque isto é um amor virtual, Tamara, não pode ser? Sim, pode ser que seja em breve, Quero muito aqui ao pé de mim nesta mesa só para te abraçar e para conversarmos pessoalmente, está bem? Um beijinho. Sim, Rita, obrigada. Beijinho, Tamara, um beijinho, boas leituras. Beijinho. Boas leituras e boa Páscoa. Ai, boa Páscoa, exatamente, e boa Páscoa. Que bom, como estão bem na Páscoa. Só de pensar nisso já fico aqui toda animada. Bom, vamos fazer agora uma curtíssima paragem. Já sabe que os nossos intervalos são sempre pequeninos. É aquele comboio que para, dá só para ir beber uma aguinha com cafezinho, mas assim, uma coisa mesmo muito rápida. E vamos voltar para falar de roupa e de styling sustentável. Fique connosco, até já. E depois de um curto intervalo, estamos prontos para continuar a nossa viagem. Agora, com paragem no projeto Layers, um espaço onde roupa, styling sustentável andam de mãos dadas. Vamos então à próxima paragem. No dia 10 de dezembro de 2024, o Layers começou quando eu mandei esta mensagem à Chica. E aí começou... Bem-vindos ao Layers, o primeiro estúdio de styling 100% sustentável. O Layers nasceu de uma maneira muito simples. Uma sessão fotográfica em casa da minha mãe, um backdrop improvisado e o Tomás a fotografar. No início enviámos mensagem a algumas influencers e oferecemos uma sessão de styling em troca de um vídeo para as nossas redes sociais. Fazíamos tudo no escritório da minha mãe e tínhamos que andar para trás e para a frente com um charriot até que encontramos o nosso espaço. E a partir daí foi muito trabalho. Transformámos uma loja antiga de bombas de piscina no nosso estúdio de styling. Obras, renovações e muitas escolhas e decidimos fazer as obras quase sozinhas e até fizemos alguns stylings no espaço antes de o abrir. E finalmente, em maio, depois de muito trabalho, foi a grande festa de abertura onde pudemos celebrar a abertura do Layers com toda a gente que nos tinha apoiado. A partir daí, foi só trabalhar. Ao longo deste caminho, vestimos para o Festival de Cannes, Globos de Ouro, sessões fotográficas, videoclipes, capas de álbuns, estreias de filmes e séries, campanhas publicitárias. Trabalhámos com marcas sustentáveis, artistas, influencers, atrizes, crescemos e evoluímos
passámos do zero a um estúdio de styling a trabalhar full time. No meio disto tudo, houve algo ainda mais importante que quase nunca foi filmado. Ajudámos pessoas reais a encontrar o seu estilo pessoal, a ganhar confiança com a roupa que vestem e a construir um armário mais clean e consciente. E esse é sem dúvida o trabalho com mais impacto na vida das pessoas. Este foi um ano de layers, dezembro a dezembro, um ano intenso, muito exigente e transformador. Conhecemos pessoas inacreditáveis, criámos relações para a vida e não podíamos estar mais orgulhosas de tudo o que construímos. E isto é só o início. Em 2026 vêm muitas novidades, queremos chegar a mais pessoas, queremos continuar a revolucionar a moda em Portugal e quem sabe no mundo. E acima de tudo queremos deixar esta mensagem: se tens um sonho, por muito crazy que seja, tenta. Com trabalho, intenção e persistência pode ser que corra mesmo muito bem. Obrigada a todos por estarem desse lado, estamos super entusiasmadas para continuar a partilhar cada passo deste percurso convosco. Fiquem aí porque isto acabou de começar. Acabou de começar e é incrível. Vamos conhecer a Teresa e a Maria Francisca. Vai haver aqui um problema de escala, vocês vão perceber rapidamente o problema de escala. Eu não pensei sobre isto. Eu acho que por acaso. Não, mas eu acho que até ficamos giras. Olha, Estamos em pirâmide. Ficamos super giras, parecemos as tuas filhas, mas está tudo bem. Não Mas é? essa é a tamanho, nossa dinâmica tamanho. da altura, tipo, Exato. é normal. Bom, vamos conhecer aqui o projeto Layers. A Teresa já conheço, que até já entrevistei no Conversa Com. Espetacular. Teresa, super ali, sempre como eu, um bocado hiperativa, não é? Somos todas. Francisca, não conheço tão bem. Não, sou mais, um bocadinho mais calma. És mais calma, Francisca. E eu já conheço o projeto, mas eu vou precisar que vocês o expliquem, porque é mesmo muito giro, é uma grande ideia. Portanto, o que é isto do Layers, Francisca? Portanto, o projeto começou há cerca de um ano. Em maio vai fazer um ano no espaço físico. A ideia surgiu em dezembro de 2025. Não, 2024. Sim, 24. 24. Estou a adorar o ponto. Uma diz, a outra acrescenta, assim mesmo. Isto basicamente começou. Eu já tinha uma loja em segunda mão, queria abrir a loja física. Eu e a Teresa conhecemos-nos, sempre tivemos uma paixão por moda desde miúdas. Sim. Percebemos rapidamente que tínhamos química nisso e desde aí, depois a Teresa, entretanto, o trabalho dela surgiu, teve que parar um pouco. E ela um dia manda-me uma mensagem e diz: olha, por que não criar o nosso estúdio de styling? Já que toda a gente está sempre nos a perguntar, sempre a pedir ideias e dicas. E eu, sim. Bora lá. Yeah. Mas isto não é um styling qualquer, não é? Vocês têm um conceito e têm um propósito também associado. Eu, quando entrevistei a Teresa, achei muito engraçado, porque eu achava que tudo na Teresa era convicções. Depois percebi que não, tudo nela são desafios. Mas no teu Sim. caso, pronto, depois tornam-se até em convicções, mas começam por ser desafios. No teu caso, esta questão da sustentabilidade já era uma questão para ti, já era uma coisa importante? Eu não sou, tipo, só ouvi... Foi surgindo, ou seja, eu sou de Coimbra, ou seja, lá a segunda mão não existe ainda hoje, é muito pouco. Eu fiz Erasmus à Itália e foi mais gosto, não pelo mundo, nem... Claro que depois a perceber com a idade e crescendo, ou seja, quando eu comecei a comprar em segunda mão foi que tinha 19, 20, quando fiz Erasmus. Era mais pela diversão, era diversão. Era tipo... E também porque era se calhar mais barato? Exato, era eu vou estar aqui a encontrar os melhores deals que eu consigo. Também perdi desafio. Horas e horas Também, e horas. Por isso é que vocês são parecidas. Sim, Mas eu percebo que é aquela cena de vou gastar pouco dinheiro e vou encontrar coisas incríveis. E não vou andar igual a ninguém. Isso também era um dos melhores pontos. Sim, sim, sim. Eu não consigo. Não consigo. E esta procura é um talento, ou seja, nós temos um olho específico que nós precisamos, temos as duas, para chegar, por exemplo, a um monte de roupas ou uma loja com imensa coisa e estar ali a procurar, encontrar as melhores coisas. E isto dá-te um prazer, quando consegues fazer isso, ficas tipo, ok, agora... É um bocado viciante. É um bocado. Super. É assim, eu percebo que isso seja mesmo o talento, porque eu, por exemplo, eu não tenho esse talento, no sentido em que eu não tenho paciência. Portanto, eu entro numa loja, eu até quero entrar numa loja de segunda mão. É overwhelming. É muita coisa. Eu não consigo. Eu, tipo, fico... atenção que eu consumo também em lojas de segunda mão muita coisa. Não vou ser hipócrita e dizer que é tudo, porque não é, mas vou muitas vezes. E a minha filha, então, vai muito mesmo. Mas eu entro e eu não tenho esse olho. E vocês fazem isso também para os vossos clientes, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, também fazemos Mas o os personal clientes que shopping. vos procuram, eles sim já têm preocupações de sustentabilidade, até mais do que se calhar vocês. Eu acho que também sim, mas também há muitos que se identificam com o nosso gosto, com a nossa com o vosso visão, gosto. o que nós fazemos com as peças, como nós vestimos. Acho que também é muito por aí. Sim. É que, entretanto, o vosso crescimento tem sido mesmo
espetacular, ou seja, de repente há uma visibilidade do vosso trabalho muito grande, o que significa que este serviço também não existia, não é? Quer dizer, é um serviço que... Sim, e as redes sociais, principalmente, graças à Teresa, ainda bem que ela existe. É a Teresa que trabalha mais a parte das redes sociais sim. e trabalha muito bem. Foi Sim. por causa das redes sociais que eu também vos conheci e também por esta estratégia que vocês explicaram neste vídeo, em que também abordaram, foram stalkers de algumas influencers e correu bem, Claro. não é? Sim. E correu bem. E de amigos. Um dos sidings que vocês fizeram, que eu mais adorei mesmo, acho que aquele estava um príncipe, o Tomás da Borda. Amamos. Quando foi para os Globos de Ouro. Foi agora? Eu até pedi Estava icónico. essa VT para mostrarmos e vamos passá-la Sim, agora. por favor. Só para vocês olha verem. Olha, Tão lindo. É que ele estava. Isso também foi dos meus preferidos. Este e um da Kelly Bailey, em que aquele vestido preto de cotó. Sim, também estava. Esses dois também. Yeah. Mas olhem bem, eu gostava que vocês fossem explicando. Por exemplo, aqui no caso do Tomás, estas peças vêm de onde? Como é que vocês fazem esta conjugação? Como é que se lembraram de pôr a camisa. Adoro. Ele a dançar é demais. Não sei, ele é espetacular. A camisa. Esta camisa é de uma designer portuguesa, é Maria Batista. Que encontramos online e adoramos muitas peças dela e fomos ao Porto buscar e tudo o resto é segunda mão. Ou seja, nós também trabalhamos muito com... com designers portugueses, fazem essa questão, sim. Mas depois, aqui a cena é, ele está vestido de uma maneira... Ou seja, eu nunca me lembraria de pôr... O que é que ele tem ali à volta do pescoço? É um lenço. Pois, aqui ficou com um ar super chique. Adoro, tão simples. É muito difícil vestir homens de maneiras diferentes. Pois é. É complicado, ou seja, adicionar lenço, adicionar camisas com um corte diferente. Não sei se reparaste, mas, por exemplo, o blazer dele era cropped, ou seja, não é um blazer comprido, isso também dá um twist diferente. E o fit das peças também é o mais importante para nós, tipo, arranjar o fato com o fit perfeito. E então é por isso que nós, por exemplo, fizemos este fitting e depois levámos este fato total ao costureiro, que pôs o fato exatamente para as medidas do Tomás, para ficar com o fit que acabou por ficar, que parece que foi feito para ele. Uma coisa, ele ficou um príncipe, está completamente, podia estar em qualquer festival do mundo, super bem vestido. Não, está. E pronto, com esta mistura de peças de designers portugueses com segunda mão. Minhas queridas, vamos fazer aqui um exercício, eu vou passar para aqui. Vamos. Eu penso que eu vou ser a modelo. A Maria Francisca vai ser a modelo. E o que é que vocês vão aqui mostrar? Vocês vão mostrar como é que com peças muito simples consegue fazer muita coisa, Teresa, não é? Exatamente. Então, uma das coisas que nós mais fazemos é mostrar que as peças que nós já temos no armário são versáteis. E que não é preciso estarmos sempre a comprar roupa nova e que é tão fácil pegar numa peça e usá-la de muitas maneiras diferentes. Portanto, um dos exemplos que temos aqui hoje é esta camisola de manga comprida, que normalmente uma pessoa usaria só assim como é. Ou até só de roupa interior. Desculpem. Faz mal dizer isto. Sim, exato. Normalmente as pessoas usam só esta peça como roupa interior e não estão a falhar. Estão a falhar, não é? Todo mundo aqui, vamos mostrar. Portanto, por exemplo, uma simples camisola básica, uma sweatshirt fininha, como desde que tenha um pouco de elasticidade. E mangas compridas, também é importante mangas compridas. Então vamos lá, o que é que vocês fazem com isso? Podemos já começar com... Nós usamos os alfinetes, são os nossos melhores amigos. Se pusermos um alfinete aqui atrás e depois dermos um nó aqui nas costas, ficamos com um top completamente diferente, com as costas todas abertas. Incrível. E high neck. Ou seja, super fácil. Super bom aqui, para o verão, todo outro simples. Depois, por exemplo, outra coisa super fácil de fazer também é tão simples como atar assim. Obviamente que isto pode ser vestido. Pronto. Ou não, termos pela cabeça até aqui, como é elástico, não estraga, e ficava assim um... Ou seja, fica um top cai-cai, muito cute. Também super cute. Outra coisa que dá para fazer perfeitamente também aqui em cima. Exato, é isso. É fazer um top com um decote assim mais caído. E alterneck, chamado. Sim, exato. E também dá para prender aqui atrás e temos aqui outro top. Eu acho extraordinário, a sério. Porque eu nunca na vida olhava para uma camisola, mas eu acho que isto também é muito da vossa geração, porque eu vejo a minha filha e as amigas a fazerem isto. Sim. Se quiseres. Não, mas ainda vão fazer mais alguma coisa. Vamos mostrar mais uma um. peça. Mas isto é, ou seja, nós fazemos isto às nossas clientes e as pessoas ficam tipo parvas, tipo, eu também tenho uma coisa assim em casa, também posso fazer. Claro. E mostra só, tipo, não é preciso estar... Cada vez que temos uma ideia de uma coisa que queremos, não temos que ir logo comprar. Logo comprar, claro. Sim, por exemplo... temos já peças suficientes no guarda-roupa. Exato. Quase sempre. Isto é um child. Sim. E, ou seja, no fundo é um tecido com uma abertura aqui. Isto tanto usamos como child, ou seja, vestido, assim em cima da manga, como perfeitamente pode ser um top cai-cai.
que fica assim caído, isto pode ser usado mais para trás, mais para a frente, ou então também perfeitamente uma saia. Perfeitamente mesmo. Perfeitamente. E dá mesmo. A abertura ser um bocadinho maior porque vai mais off the shoulder, cabe perfeitamente na cintura, como também nós também usamos este top, enfiamos o corpo todo por aqui e usamos como mini saia e prende-se isto atrás. Ou seja, há muitos truques. E fazer, ou seja, temos aqui 2 peças básicas. Podemos só, para tornar as coisas mais interessantes, tipo, fazer um por cima do outro. As pessoas às vezes estão muito presas a só usar uma peça. Tipo, dá para brincar com várias coisas, principalmente com básicos, então. Tipo. É brutal. Isso, como reparas, tipo, nós vestimos-nos só com roupa básica. Sim, eu reparei nisso na entrevista que fiz. Vocês andam sempre muito simples. Depois, Sim, porque também trabalhamos muito com roupa. Ou seja, depois estamos sempre a ver. Não é propriamente um cansaço, mas é. Todos os dias é roupa. Depois, ou seja, eu prefiro estar simples, bem, tipo, com um bom fit, do que estar a puxar. Eu puxo mais a criatividade para os meus clientes. Exato. E tu disseste, a Chica trabalha com roupa há 6 anos e ela avisou-me que isto ia acontecer. Ela disse, tipo, tu vais chegar a um ponto, depois de estarmos a trabalhar com roupa, que tu vais olhar para a tua roupa e vais ficar tipo, ok, eu quero tipo, muito simples. Leveza. Facilidade a vestir, não quero nada. Uma coisa que dê para... É um bocado isso. É um bocado isso. Tem que ser leve, porque já trabalhamos com muitos padrões, muitas cores. Porém, tens umas botas incríveis. Incríveis. Eu sei. Incríveis, mas que não devias ter trazido, porque ainda nos faz a mim há 3 a mais pequeninas. Parecemos minúsculas. Olhem, queridas, parabéns. Um projeto mesmo giro. Quem vos quiser acompanhar, conhecer, tornar cliente, vocês também fazem outro tipo de serviços. Também só falarem um bocadinho sobre isso. Nós lançámos agora imensos serviços novos. Agora já podes pegar, que já não consigo ter. Nós começámos por lançar alguns serviços e agora, ultimamente, e passado um ano de perceber exatamente o que é que os nossos clientes precisam, decidimos lançar serviços mais específicos. Lançámos um serviço novo, que é super giro, que é criação de conteúdo, o processo total. Ou seja, porque muitas vezes as pessoas também gostam tanto do nosso styling como da nossa estética. Certo. Sim, então, fazer direção criativa. Exatamente. As pessoas chegam até a nós com ideias de vídeos que querem fazer para as redes sociais. Nós fazemos todo o processo de styling, fazemos todo o processo de direção criativa das fotografias ou dos vídeos e também temos... Do cenário. Tudo. E também temos a parte de depois de editar e mandar os vídeos prontos. Ou seja, torna a coisa toda de ser influencer e ter que fazer muitos vídeos mais fácil. Por exemplo, às vezes as pessoas têm que filmar vários vídeos seguidos e querem estar com outfits diferentes e assim fica tudo feito. Nós temos um serviço que é um dos mais famosos, eu diria que é... casamentos? Antes que era o de ir limpar os armários das pessoas. Já foram à casa de uma amiga minha fazer uma linda limpeza, que eu bem sei. E agora lançámos um novo serviço que é meio adjacente a esse, que é com a roupa que fica, depois de limpar, vamos fazer outfits para a pessoa ter com a roupa que já tem. Ai, que giro. E fotografamos e depois a pessoa recebe um documento com fotografias suas com os outfits. Pode usar... Tipo, vai consultar as combinações. Em vez de ir ao Pinterest, tem já ali as combinações. É super personalizado. Os nossos serviços são muito personalizados para cada pessoa. E temos sempre uma conversa antes, qual é o teu dia-a-dia, os teus interesses, o que é que pretendes. Vocês são muito giras, são muito espertas. Isso é verdade. São muito giras porque têm uma cabeça muito gira, são muito espertas. Vocês pensaram numa coisa bem pensada, adequada àquilo que nós precisamos, aos tempos que estamos a viver. E eu particularmente, pronto, eu sei que vocês não, mas aquilo que eu ainda gosto mais é o facto de também haver aqui uma motivação para as pessoas comprarem menos, consumirem menos, reutilizarem mais, porque é de facto um problema. O têxtil é um problema enorme no planeta, o excesso de têxtil, e acho que todos nós temos que ter consciência disso e tentar arranjar soluções. E vocês arranjam-nas. Pronto, adorei. Beijinhos. Obrigada e boa Páscoa às duas. Obrigada. Beijinhos. Agora... vamos para a próxima paragem, onde vamos falar de um tema que surge sempre que há uma separação com filhos, que é a regulação das responsabilidades paternais. Afinal, o que é obrigatório definir? Como é que se faz? E será que é sempre preciso ir a tribunal? As respostas já a seguir com a advogada Cristina Pires, do projeto Simples e Direito. Alô, Cristina. Olá, Rita. Estás boa? Como estamos? Tudo bem? Tudo bem? Pronta para simplificar o direito. Vamos lá simplificar o direito contigo. Olha, na semana passada a Mariana falou-nos sobre o divórcio, não é? E a seguir ao divórcio
Pronto, normalmente vem esta questão da regulação do poder paternal, não é? Que é o que nos vais falar Normalmente é o que levanta mais problemas num divórcio. Depois há as partilhas, mas isso já é numa fase seguinte. No divórcio, que normalmente o impedimento no divórcio costuma ser até as responsabilidades parentais. Certo. E é isso que vamos tentar simplificar. Então vamos lá, quando os pais se divorciam, o que é que acontece aos filhos menores? Então, não precisa os pais estarem divorciados, basta os pais, porque até há pais que não são casados, basta que os pais deixem de viver como um casal, até podem viver na mesma casa, mas têm que fazer na mesma a regulação das responsabilidades parentais. Até porque a partir do momento em que deixam de viver com um casal, normalmente a comunicação não é a mesma, deteriora-se, e portanto nessa medida é preciso definir o que é que cada um vai suportar, quais são as responsabilidades de cada um. Mas é obrigatória esta regulação do poder paternal? É obrigatória, é obrigatória. A partir do momento em que os pais não vivem com um casal, é obrigatória. Não sabia, por acaso, vou-te dizer que era obrigatória. Perguntas, há alguma consequência? À partida não. A única coisa que pode acontecer é o Ministério Público, tomando conhecimento, ele próprio... Isto quando os filhos são menores, não é? Quando os filhos são menores. Exatamente, tomarem quando os filhos são menores, sim. Sabes porque é que eu estou a dizer isto? Porque eu nunca regulei, isto é uma coisa, mas posso contar, privada, que não tem importância nenhuma. Pronto. Nunca eu tenho confidencialidade, eu não conto a ninguém. Não conto a ninguém, não é? Também ninguém está a ouvir. Não, mas nunca regulei a situação da minha filha mais velha, porque como sempre tive uma relação de amizade e tanta complicidade com o pai dela, nunca houve questões, nunca houve problemas, portanto nunca sentimos necessidade de fazer essa regulação. Ela agora já é maior, portanto também se quiserem vir atrás de mim, já não me apanham, porque ela agora já é maior. Vai. Mas nunca... E muitas vezes isso acontece, não há propriamente uma necessidade. Que tem que ser feito, tem de ser feito, tem. E se o Ministério Público tem que tomar conhecimento, ele até avançará com essa, que não é nada de excepcional, só irá ficar estipulada. Muitas vezes até fica estipulado que já tem sido seguido, que é habitual. Certo. Portanto, não será uma mudança significativa, só fica em papel. Muito bem. Então, e vamos lá. E como é que se faz essa regulação? Então, temos, como a Mariana disse da outra vez, tal como o divórcio, temos duas vias para que podemos fazer a regulação das responsabilidades parentais. Uma é dar início no processo na conservatória, entregar o acordo, havendo acordo entre os dois, entregam um acordo na conservatória. É um processo simples, é pouco, porque não é nada burocrático, é bastante rápido e, portanto, não tem custos. Qual é a questão aqui? Mesmo havendo acordo, o processo será remetido para o Ministério Público, porque o Ministério Público, de certa forma, irá acautelar o interesse dos menores. Porquê? Porque um acordo até pode fazer sentido para os pais, mas, e não é voluntariamente, com certeza, mas pode não acautelar o interesse dos menores. Eu vou dar um exemplo. Um caso em que os pais decidem numa residência alternada diária. Passa um dia na casa de um, outro dia na casa do outro. Para os pais pode fazer sentido, no entanto, será que é bom para os menores? Será que isso permite-lhes ter uma constância? Certo. Será que permite ter o sentimento de casa? Portanto, e é isto que o Ministério Público, é aqui o papel do Ministério Público. Aliás, os menores, mesmo havendo acordo e mesmo o processo correndo na conservatória, os menores que tenham por regra, que tenham mais de 12 anos, são ouvidos, precisamente para darem a sua voz e para se tentar perceber se, não é que seja determinante a sua posição, mas tenta-se perceber se aquele acordo faz sentido naquela dinâmica familiar que agora se construiu. E o que é que se regula? Sim. Exatamente o que é que estamos a regular? O que é que o Tribunal vai regular? Por acordo... Ficamos assim, por acordo é decidido assim. Se não houver acordo, aí sim irá para tribunal, o processo pode ser instaurado por um dos pais ou até pode ser instaurado, como disse, pelo Ministério Público em representação dos menores. Certo. E primeiro há uma tentativa de conciliação, não havendo conciliação, e vou saltar aqui umas etapas aborrecidas, vamos para julgamento. E portanto aqui... É um processo burocrático e aborrecido, que são ouvidas testemunhas, há relatórios e no fim decide-se o que é importante para os menores. O que é que fica estipulado pelo tribunal ou pelo acordo? Vamos partir do exemplo comum em que as responsabilidades parentais são partilhadas. Uma coisa é a residência, outra coisa são as responsabilidades parentais. E o que é que isto significa serem partilhadas? Significa que o pai que tem o menor consigo, seja em visita, seja a morar, o pai que tem o menor consigo decide as
questões corriqueiras do dia-a-dia. O que é que o menor pode levar vestido? O que é que o filho se pode ou não ir a uma festa? E as questões de particular importância serão decididas pelos dois. Por exemplo, se passa de um colégio privado para uma escola pública ou vice-versa, cirurgias comportem riscos para os menores. Isto são questões de particular importância que devem ser decididas pelos dois e, não havendo acordo, em última linha será o tribunal. Perante este regime, há 3 coisas essenciais que nunca faltam nos acordos. Portanto, será a residência, com quem é que vai morar a criança, se é com a mãe, se é com o pai, se é com os dois, na tal residência alternada, em que os filhos dividem a casa entre um e outro de forma equitativa. Não sendo esse o caso, as visitas, portanto o pai que não tem o filho a morar consigo, quando é que o pode visitar, como é que são as visitas, e vou dizer o habitual, é um fim de semana de 15 em 15 dias e um dia por semana com ou sem pernoita. Normalmente é assim. E os alimentos devidos, o que muita gente chamava, e muita gente ainda chama, a pensão de alimentos. Agora a lei não a chama assim, mas a pensão de alimentos. Normalmente, quando há este regime repartido, a residência alternada, habitualmente não existe alimentos. Quem tem um filho consigo suporta as despesas com o filho nesse período e é reembolsado de metade das despesas médicas, medicamentosas e de educação que tenha tido com o filho. Caso o filho more só com um deles, aí sim, à partida há alimentos. É um valor fixo, à partida e à chegada há alimentos. Portanto, há um valor fixo de alimentos devidos e, habitualmente, também há esta questão das despesas médicas e medicamentosas, normalmente vem à parte e de educação, porque são despesas imprevisíveis e com um valor relativamente superior. Este é o núcleo central de um acordo. Muito bem. Respondendo à questão. Olha, não sei se por acaso estava aqui, distraí-me aqui na tua conversa, não sei se já falaste das festividades, falaste? Não, falei das festividades. É importante, não é? Estava aqui a olhar para as minhas notas e pensar, mas ela será que já falou? Ainda não falou? Não, falei dos 3 pontos essenciais. Das festividades passamos aqui para os acessórios. Mas também é uma questão que muitas vezes dá imensa chatice, por isso é que eu estou a perguntar, não é? Então, tentamos chegar aqui a um regime justo. Isto até é importante para quem pensa regular as responsabilidades parentais, para quem pensa se divorciar, para quem já está divorciado, porque até pode tirar ideias, ou separado, porque até pode tirar ideias. Portanto, aqui vamos dizer o habitual, 24, vamos falar no Natal, 24 com um, 25 com o outro, no ano a seguir alterna. 31 com um, na passagem de ano, um com o dia 1 de janeiro com o outro, no ano a seguir alterna. Isto é o habitual, é uma forma repartida de dividir o tempo entre pai e mãe. Depois, aniversário da mãe com a mãe, dia da mãe com a mãe, dia do pai com o pai, aniversário do pai com o pai. O maior problema levanta-se no aniversário dos filhos. Ok. Não, no aniversário dos menores, não é? Porque é um dia só e temos 2 refeições e normalmente uma, se é num dia de escolar, é mais complicada, mas tenta-se repartir refeição com um, refeição com outro e no ano a seguir alterna-se novamente. Pois é. Coitados dos miúdos, às vezes é complicado, não é? Mas é também por isso que tem que ser feita esta regulamentação do poder paternal, para que as regras sejam cumpridas e se evitem conflitos e se evite que a criança, que já é sempre um sofrimento. Já é um processo difícil. Tentar pois, sempre... também aqui, o que pode levantar aqui problemas também serão as férias. Não só as férias normalmente também são repartidas. E aqui o grande problema nem é a questão do período das férias, porque sendo repartidas é igual para um e igual para o outro. Qual é a dificuldade que muitas vezes surge? É que ambos, pai e mãe, querem exatamente o mesmo período. Ambos escolhem o mesmo período. E como é que tentamos... Há uma forma simples de se pôr no acordo que de certa forma resolve isso, que é decidir que num ano par é a mãe que decide. Em caso de empate de datas, é a mãe que decide, e no ano ímpar, nos anos ímpares, é o pai. E, portanto, de certa forma, consegue-se fazer isto de forma bastante equilibrada. Tudo se consegue fazer se as pessoas tiverem algum bom senso. Exatamente. E sobretudo, se respeitarem o superior interesse da criança, que é aquilo que é o mais importante. Obrigada, Cristina. Não sei se vais ter férias, mas olha, uma boa Páscoa para ti. Para ti também, Rita. Obrigada. Beijinho, até para a semana. Um beijinho grande. E até breve. Grande. Até para a semana. Até um beijinho. para a semana. Um beijinho. E o convidado que me espera na próxima paragem era advogado, imaginem. Era advogado de direito imobiliário, mas
de repente a música deu-lhe ali a volta. Ele já andava ali no namoro com a música, mas a música acabou por o conquistar e saiu do direito. Lançou-se na carreira artística, teve um single que despoltou isto tudo, Marido e Mulher, e desde então não parou. E o mais recente trabalho chama-se Verão. Vamos então conhecer quem está na próxima paragem. Eu já sei o que vais dizer. Se a vida mandar esperar, algo mais há de aparecer. Se o que temos não mudar. Já lá vão tantos anos e outros tantos mais virão. Por mais que mudem os planos, voltas sempre no verão. Eu faço tudo para ver o tempo passar. Quase não durmo só para te ver chegar. Eu paro o mundo todo de uma vez, para que amanhã talvez possas vir cá parar. Eu já só quero ter-te aqui, com tudo que tu me dás, por nada ser igual a ti, e a diferença que isso faz. Daqui já ninguém me tira, venha tudo que vier. Nada é mais certo na vida do que um dia te voltar a ter. Eu faço tudo para ver o tempo passar. Quase não durmo só para te ver chegar. Eu paro o mundo todo de uma vez, para que amanhã talvez possas vir cá parar. Olá, Afonso. Olá, Rita, Olha, tudo bem? Parabéns, esta música é espetacular. Esta é uma das músicas especiais e que estou muito feliz por finalmente poder lançar e apresentá-la às pessoas. Isto tem de ser um sucesso, é que tem mesmo boa vibe, boa onda, música de verão, não é? Para antecipar o verão. Para antecipar o verão que tanto precisamos depois deste inverno tão escuro e tão... Sim, e com tanta chuva, não é? Com tanta chuva e com tantas tragédias. Olha, e tens ali a companhia do Trigacheiro, não é? É verdade, o meu querido amigo Luís Trigacheiro, a quem eu apresentei este tema já há uns meses, e ele gostou muito da música e quis participar, e acho que foi um casamento muito bom das vozes dos dois. São giro. Portanto, tu é que escreves e tu é que compões? Sim, eu escrevi e compus o tema, apresentei-lhe e pronto, e tive a sorte dele querer fazer também parte do projeto e tem estado a correr muito bem. Como é que é o teu processo criativo? Como é que tu chegas a esta música, por exemplo? Eu tento sempre partir de uma base um pouco rotineira, ou seja, eu acho que é importante escrevermos sobre algo que estamos de alguma forma a sentir, pois acho que fica mais verdadeiro. Certo. E esta música surgiu no final do verão do ano passado, em que comecei a sentir logo aquela nostalgia, aquela saudade clássica de agora temos de esperar um ano inteiro para que voltem aquelas noites quentes de verão com os amigos. Nem me digas nada, é tão bom. Acho que é a melhor altura. Sim, a vida é melhor no verão. Sem não vale dúvida. a pena estarmos cá com coisas. Sem dúvida. Acho que é melhor no verão, pronto. E acho que esta música vem celebrar um bocadinho essa realidade que acho que é muito portuguesa. Eu acho que esse sentimento muito português. E, portanto, partiu um bocado dessa saudade e dessa vontade muito grande de querer antecipar o calendário. E pronto, e surgiu assim este tema que fui escrevendo aos poucos. Já tinha o interesse de convidar o Luís e por isso fui também moldando um pouco à natureza dele enquanto cantor. E acabou assim este resultado final. Quando lhe mostraste, estavas nervoso assim? Não estava muito, porque nós somos amigos, claro. Por isso acho que... Sim, mas a pessoa fica sempre... Sim, se agora se ele não gosta é uma chatice, não é? Sim, aí arranjávamos outra pessoa. Arranjávamos outra pessoa. Claro, eu acho que a música também, como esses momentos de verão nunca são vividos sozinhos, acho que são sempre partilhados, acho que fazia sempre sentido que a música nunca fosse só minha, fosse sempre um dueto. Mas ele adorou, claro.
Sim, pelo menos acho que sim. Não, senão não estava ali. E a Claro, música claro é que mesmo sim, muito claro que gira. Olha, conta-me lá esta tua história, porque tu és um bocadinho autodidata, não é? Na música, ou tiveste Na música, formação? sim. Eu tive formação há muitos anos, quando era pequeno, porque eu sou mais novo de quatro filhos. E a minha mãe sempre quis criar ali uma banda entre os Ai, filhos, que giro. por isso cada um foi para um instrumento diferente. Eu também fui para o meu na altura. Qual era? Essa é a parte que gozam sempre comigo, porque a minha mãe queria meter nos sopros, porque nós já tínhamos um baterista, um guitarrista e um pianista. E queria meter nos sopros, era para eu ir para o saxofone, que ainda por cima é dos meus instrumentos preferidos. É lindo, mas espera, não foste lá parar. Não, porque eu era muito pequeno, dão-me o saxofone para a mão, eu tento tocar, aquilo não sai nada, eu fiquei logo muito desmoralizado. E depois apresentam uma clássica flauta, não é? Que é o instrumento mais clássico que todos aprendemos na escola ainda por cima. E pronto. E Desculpa, essa fase, podemos falar sobre essa fase da escola em que todos estamos a tocar flauta. Pobres pais, a sério. Certo. Eu ainda tenho aquela flauta branca que vem na capa verde. Exatamente. E que os miúdos, quando estão a aprender aquilo, por amor de Deus, a sério, pais, vizinhos e tudo, aquilo é horrível. Sim, é uma tortura. É que assim insuportável. Então, e mesmo depois, até já tocando bem, porque eu ainda toquei ali durante 5 anos ok. e fiz as audições e tudo isso, mas mesmo assim continua a ser muito irritante. Eu compreendo. Portanto, só tiveste essa formação, quer dizer, mesmo assim já é uma formação. Sim, tem sempre a parte da formação musical também, ou seja, aprender a linguagem da música, tem sempre também essa parte. E acho que, apesar de eu hoje em dia já não me lembrar sequer como é que toca, perdi isso porque perdi o hábito, mas ficou o bichinho da música, que eu acho que é sempre importante de incutir quando somos mais jovens. Ficou, e não foi um bichinho, foi um bichão, porque... Sim, foi crescendo. Foi crescendo, porque tu, entretanto, tiraste direito onde? Eu tirei direito na Nova. Na Nova Lisboa, fiz os 4 anos e depois ainda fiz o estágio à ordem. Certo. Ainda fui advogado durante 3 anos e a música foi-se mantendo. E foste feliz? Eu acho que em parte fui feliz, porque eu sempre me meti na cabeça que eu quero fazer algo que goste. E eu costumo dizer que tenho esses 2 amores. Eu gosto muito de. Continuas a gostar do direito? Sim. Aliás, eu, como me especializei em direito imobiliário, ainda hoje, quando tenho amigos que precisam de ajuda com contratos de compra e venda de casas ou arrendamentos, que ainda por cima nós sabemos o estado em que está o tema está super em cima da mesa. Sim. Por isso vou ainda ajudando um pouco por aí. E eu gosto, acho que é importante ir mantendo, também porque estimula intelectualmente, mesmo para letras. Claro. Acho que é bom ter esse lado mais argumentativo dos advogados. Acho que está sempre jeito. Mas depois estavas lá tu na tua vidinha no tribunal e depois como é que é? Chamar a música, lá foi eu. Como é que... Sim, é exatamente isso. Porque eu acho que nós queremos sempre fazer uma coisa da vida que gostemos e que depois, daqui a uns anos, quando já fomos mais velhinhos, olharmos para trás e pensámos, ok, gostei e aproveitei o meu tempo aqui. E eu quando me sentia ali dentro daquelas 4 paredes, com a luz artificial, e depois imaginava esta vida do mundo da música, em que podia estar de norte a sul do país a cantar e a tocar com outras pessoas e a criar estes momentos. Eu acho que... No direito cria-se pouco. Sim, acho que reinventa-se muito, mas dentro da mesma roda. Mas cria-se pouco. Certo. Olha, estamos aqui a olhar também para outros trabalhos teus. Este videoclipe é muito giro. Sim, esta é a canção do elevador. É super giro isto, é muito giro. Como é que tu descreves a tua composição? Como é que tu a descreves? O que é que tu procuras? Quais são os temas que tu mais trabalhas? Eu tento assumir uma Portugalidade muito forte, porque acho que é importante também adaptar-nos um pouco ao nosso mercado. Claro. Depois, sem fugir também a um lado mais comercial, porque para todos os efeitos é o meu estilo de música. E muito bem. Eu cresci muito a ouvir Miguel Araújo, Rui Veloso, mais recentemente também 4,5, e é um estilo que eu quero muito tentar meter-me assim em filinha e ir atrás, porque acho que são ótimas referências. Pois são. E pronto, é um estilo muito português, também muito comercial. Mas que conta histórias. Conta histórias, eu acho que é isso, não é? Acho que mais do que de forma abstrata estarmos a mandar coisas sobre amores gerais cá para fora, que eu acho que muitas vezes resulta, mas não sei se fica com a mesma intensidade nas pessoas. Eu acho que, aliás, a vossa geração de cantores e de cantautores fez isso muito bem. Estão todos a contar histórias e boas histórias. Porque tu olhas para uma Carolina Deslandes ou para uma Bárbara... A Bárbara Tinoco também. A Bárbara Tinoco.
E eu gosto de ouvir as histórias, não é? Eu acho que nós gostamos todos de uma boa história, portanto, eu acho que faz todo o sentido. Sim, aliás, estávamos aqui a falar de livros há pouco e eu acho que a música, de certa forma, é um livro de 3 minutos. Sim. E acho que é importante ter uma história com início, meio e fim, que conta sobre as personagens, porque é assim que as pessoas também se envolvem um pouco a nível de sentimento. Exatamente. E no caso, há histórias mais complexas, no teu caso, assumidamente, são histórias mais simples e que. Sim, mais felizes. Mais felizes. Sim. Eu acho que é importante, porque é uma coisa que eu não estava Isso é muito... giro. Pois, tu não fazes canções tristes, pois não? Não. Ainda bem, não te puxa para isso? Sim, porque aliás, o caminho para o escritório, eu ia no carro ou no autocarro e eu reparava sempre que o semblante das pessoas era algo desanimado, porque estamos aí para o trabalho, que muitas vezes não adoramos o que fazemos, infelizmente acaba muitas vezes por acontecer. E se nesse trajeto aí para o trabalho estamos no meio do trânsito a levar com músicas tristes, o que muitas vezes acontece e que acho que também em Portugal é um mercado, efetivamente, e bom, é um bom mercado, mas que existe também com muita abundância nas rádios, e eu acho que é importante também termos ali uma lufada de ar fresco, podermos ir felizes, ouvir músicas felizes, que contam exemplos felizes e que nós depois também levamos para a nossa Sim, vida. A música é a coisa mais incrível, porque consegue esse efeito, não é? De nos alterar o sentido do humor, de nos puxar para cima, de nos dar energia quando precisamos e também quando precisamos de chorar. Eu conheço pessoas que eu preciso de chorar agora. Vou ouvir isto. Vou ouvir isto. Certo. Eu acho isso incrível. Eu, por acaso, não tenho essa. Nunca senti essa necessidade. Mas preciso muitas vezes dançar e já sei exatamente o que é que vou buscar para determinado estado de espírito. Já temos certas bandas sonoras na nossa vida, sim. E eu acho que isso é uma das partes boas de poder fazer isto da vida, que é a possibilidade de fazer parte dessa banda sonora muitas vezes das pessoas. Essa é tão giro. Sim, por exemplo, a música que estavas a falar há bocado, do Marido e Mulher, eu digo sempre que aquela música tem um efeito um bocado de Mariah Carey no Natal, que chega ao verão, por causa dos casamentos, essa música volta sempre em força. E é ótimo depois estar a receber vídeos de casais, ou a noiva a andar até ao altar, ou eles a entrarem nas tendas com os guardanapos no ar e a música a tocar. E tu não ficas com orgulho enorme? Eu faço parte disto, quer dizer, a história... Porque depois, de certa altura, a música deixa de ser quase vossa e passa a ser de quem a agarrou emocionalmente. É 100%, sim. E eu nunca dou isso por garantido. Eu acho que é a melhor parte, é a melhor sensação, receber esses testemunhos, essas mensagens ou vídeos das pessoas e nós sentirmos que aquela música que fizemos ali, dentro do quarto, agora do nada é uma música da vida das pessoas. Está dentro de outros quartos. Exatamente. Olha, Afonso, e agora vais ter concertos, não vais? Estás em que fase? Estás em fase de estúdio? Estás a apresentar este single? Como é que vai ser a tua vida nos próximos tempos? Então, este single está a dar início à segunda parte do meu novo álbum, que eu basicamente lancei agora o meu segundo álbum, que dividi em 2 partes. As primeiras 5 músicas já saíram e agora o verão está a introduzir a segunda parte do álbum, que vai começar a sair agora gradualmente. E estamos em fase de concertos. Tenho amanhã por exemplo. Onde é que é? Oliveira do Hospital. Muito bem. Vai ser muito giro, em auditório. Eu adoro concertos em auditório porque dá para criar ali uma relação mais próxima com as pessoas. E vamos andar por aí agora no verão. Estamos com várias datas e a aparecer cada vez mais. Estas músicas também ajudam sempre a chegar às pessoas e a ter mais datas. E por isso já estou naquela fase de viver o tal sonho de... Já não estou entre as 4 paredes, já estou a andar pelo país. Já conseguiste furar, não é? Porque sim. Isto é um mercado que é preciso, às vezes é só uma oportunidade. Certo, sim, e acho que vamos furando aos poucos, porque é um mercado tão competitivo e há tantas pessoas, até jovens, está a haver uma grande renovação de música. Verdade. E o que eu acho que é ótimo é ver essa competição saudável, porque a cultura agradece. Ótima, quanto mais melhor. Sim. E por isso sim, acho que estou a ir furando, estou a ir encontrando o meu caminho, mas estou feliz porque estou a fazer aquilo que gosto. Nota-se bem que estás feliz. É? Eu acho que há pessoas que nós olhamos e pela forma como comunicam e, não sei, nota-se perfeitamente que estás feliz e ainda bem que estás feliz. Estás a fazer música boa, que as pessoas gostam e a cumprir o teu sonho, que isso é muito importante. É, sem dúvida. Também se correr mal voltas para o advogado. Claro, eu não suspendi a cédula, até para bem dos meus pais, a cédula está ali ativa. Sim, os teus pais, eu imagino, os pais dizem sempre, não, deixas ali as coisas. Sim, haver sempre um plano B, tem que sempre haver um plano B. Claro que sim, que aliás é o nome do meu álbum, Plano B. O plano B. Cá está. Estava tudo pensado. Está tudo pensado. Afonso, olha, foi um gosto. Gostei imenso de conhecer-te e continuar a fazer boa música e bons concertos, está bem? Obrigada. E estamos quase a chegar ao final desta viagem de hoje. Não sem antes espreitar o que de melhor se faz e que podemos sugerir como arte em Portugal. Próxima paragem. You're no longer standing on the firm ground. But the universe
has suddenly turned into water. Or worse, air. Or worse still, empty space. There's nothing to hold on to. Faith is where you let go, not where you hold on. E aqui estou eu com o Adilson, que é o nosso curador, eu gosto de dizer assim, de cultura aqui da nossa Intercidades, e que nos trouxe o Fiumani, que é artista plástico, não é? Sim. Teu amigo também. Desde 2010. Olá. Olá. Tudo bem? E apresenta-me. O Fiumani. Conheço, como disse, desde 2010, conhecemos no LX Factory, na altura que o LX Factory estava a fervilhar de artistas e arte e cultura, e conheci o Fiumani através foi aquele olhar intenso, como é que é, bro, está-se bem, embora. De repente era realizador, estava cá em Portugal, na altura com o irmão dele e um amigo, a surfar e a fazer projetos de videoarte, digamos assim, e o progresso do Fiumani tem sido não astronómico, mas sempre ascendente e com umas cartas bastante firmadas em vários tipos de arte. E além disso é excelente pessoa e acho que está aqui para falar. E faz muita coisa diferente, fazes muita coisa diferente, Fiumani, mas vamos começar pela arte, que é aquilo que de mais importante te traz aqui. Sim. Porque tu trabalhas com lixo, certo? Entre as várias coisas? Entre as várias coisas. Sim, E eu com gostava materiais de descarto. É isso, gostava que me explicasses, ainda agora tivemos aqui duas miúdas, sim, que ainda são muito novas, que fazem styling só com roupa em segunda mão, também numa lógica de sustentabilidade e de reutilização. Qual é também existe esta preocupação na forma como tu fazes arte, não é? Sim, diria que um dos pilares é tutelar e apreciar a natureza, é uma parte fundamental do que faço, mas é muito ligada também ao fato que juntou a nossa amizade, minha do Di, do surf, porque eu sou italiano, cheguei cá em Portugal há cerca de 15 anos atrás e foi muito devido ao surf e, obviamente, comida é boa. Adoro. Importantíssimo. Eu vim pelas ondas e pela comida. Importantíssimo. Nós somos o que comemos. Aqui Então, come-se bem e é importante cá estar. E pronto, e obviamente estando exposto todos os dias à natureza, sobretudo no caso específico do surf, o mar e as praias, e vocês cá têm praias lindíssimas. Infelizmente dá para constatar a quantidade de porcaria que existe no mar. Adoro. A quantidade de porcaria. É que nem vamos chamar outra coisa, é porcaria mesmo. É, sim, Pois. é mesmo. Então, que engraçado, isso eu não sabia. Portanto, foi na constatação, no meio das ondas, que tu te apercebeste, meu Deus, isto tem que fazer aqui alguma coisa, foi? Sim, começou mais cedo, comecei já na Itália, porque eu também venho de um sítio que é a pé do mar, portanto, infelizmente, tenho esta noção já há algum tempo. E gosto muito de esportes que são, não só do surf, mas que são outdoor e, portanto, sim, acabo para ver muita coisa que não está bem. Então, mas depois já existia em ti este lado artístico, ou seja... Sim. Eu comecei mais novo, quando tinha 12, 13 anos, através do skate. O skate é cultura também. Então não é? E ligou-me muito à rua, passava muitas horas na rua a skatear em Itália. E ligou-me a todo o movimento do grafite e, por consequência, depois descobri tudo por a parte do desenho digital, quando já estava mais velho. E assim fui criando a minha É muito engraçado. estética. Mas a tua formação é só a experiência de mar e rua, ou também tiveste formação de artística, não é? Sim, tive formação em design, que me deu um backbone, ou seja, um osso nas costas de desenho digital, principalmente, tudo que é ferramenta digital. Portanto, isso foi muito bom nesse aspecto. Mas a semente está lá desde criança. Muito bem. Olha, e que materiais então é que tu consegues recuperar, reutilizar nas tuas obras? Uso realmente tudo o que encontro. Não tenho filtros para dizer isto sim, isto não.
porque a minha crítica, entre aspas, o meu ponto de partida de reflexão não é o material em específico, como poderia ser o plástico, que achamos que o plástico é o problema, mas na minha opinião o problema não está no plástico, está na forma mentis, na maneira como nós pensamos, como nós olhamos a natureza, como nós olhamos o mundo, e vivemos num sistema que empurra muito a compra instantânea, e lá está o problema, na minha opinião. Excesso de consumo, consumimos todos muito, demasiado, Sim, não é? compramos coisas que não precisamos. Ainda agora estávamos também mais uma vez a falar disso, mas tu trabalhas em várias disciplinas, digamos assim, pintura, escultura, instalação. Sim. Como é que tu vais fazendo isto? É a peça é o material que te diz o que é que vais criar, ou como é que é o processo, para eu perceber? É ao contrário. Normalmente é o que eu quero dizer, vai escolher o material. Ok. O que quero dizer ou apenas o que é que estou a questionar-me. Portanto, cada material para mim tem além de uma estética, não é? Tem também uma mensagem, carrega um significado, por assim dizer. Portanto, se estou a trabalhar o metal, é uma coisa, se estou a trabalhar o lixo, por assim dizer, é outro tipo, se torna a pintura, estou em uma outra esfera, mais emotiva talvez. Portanto, é engraçado porque estávamos há pouco a falar disto. Uma das razões pelas quais nos anos acabei para fazer o que faço é porque quero ser livre. E a liberdade é o que a arte para mim representa. E se eu tivesse que estar preso... Como assim? Tenta explicar-me isso. Porquê é que a arte é para ti liberdade? Porque quando estou... então poderia perguntar-te a ti o que é liberdade, porque aí é para mim é não ter medo. Ok, não ter medo. Então também encaixa com o que quero dizer, que é do momento que nós estamos presos a um sistema, por assim dizer, artístico, onde tenho que fazer aquilo porque aquilo que resulta no mercado da arte, eu já estou no medo. E na minha opinião a arte é a liberdade absoluta, portanto é a ausência do medo. E se estou ausente do medo, eu posso usar tudo o que eu quero. Eu posso. Se não queres estar... preso a um paradigma que diz, ok, tenho que usar... O que é que vende? Exatamente. É um grito de liberdade, a forma como eu vejo a arte. Muito bem. Olha, no meio disto tudo, também és ator. Também. Não é? Porque existe ponte entre a arte visual... Claro. E... É possível sermos muitas coisas. E é muito irritante quando nos dizem que só podemos ser uma coisa, não é? Sim. Não, nós podemos ser muitas. Sim, nós somos muitas. Nós somos muitas coisas. É. E participaste no Rabo de Peixe? Sim. Que foi uma loucura absoluta cá em Portugal e acho que dificilmente me lembro de uma série que tenha tido tanto sucesso. Gostaste? Gostei muito. Gostaste dos Açores? Gostei dos Açores, estive lá recentemente também por um outro projeto, para uma instalação... Aproveitaste para fazer umas charfadas? Sim, apesar que a logística era um pouco difícil, porque na altura não tinha carro para me movimentar, portanto... Lá na ilha? Quando tinha, momentos livres, passava mais tempo a ler, de fato, que... A ler o teu texto e a tua personagem? Sim, ler o texto ou também fazer pesquisas ao lado, por assim dizer. Gostaste da história? Conhecias a história do Rabo? Não conhecia. É incrível, não é? Conheci quando recebi os textos e comecei a estudar isso. Fiquei triste que fossem italianos, mas não tenho nada, não é culpa minha. Mas é uma história absolutamente incrível. É uma história que, se nós não soubéssemos que era verdade, se fosse ficcionada, nós dizíamos, bem, isto é impensável, mas aconteceu mesmo, não é? Aconteceu. E é uma história dramática, atenção, que deixou resultados complicadíssimos durante muitos anos naquela ilha. Qual era a tua personagem? Gianluca, que era, então, o que trouxe a cocaína para a ilha, na história real, era um italiano, acho eu, mas havia um outro que depois estava escondido. Mas, enfim, na série o que acontece é que são dois italianos que perdem a cocaína na ilha, exatamente no mar, e acaba para chegar na ilha. E eu era o mais novo, o outro italiano era Marco Antonio.
que fazia, pronto, um papel oposto ao meu. Era um rapaz italiano muito mais sensível, explodia a nível emotivo, e ele fazia o papel oposto, que era o mafioso já com mais experiência, que diz, pá, perdemos a cocaína, mas está tudo bem. E eu, não, temos que ligar, temos que fazer... E isto depois é o que me levou à minha morte também, viver no medo. Exatamente. Exatamente. Olha, e que outras experiências já tiveste como ator? Olha, tive experiência nesta casa. Sério? Água de Mar, 10 anos atrás. Fiz Belmonte também, onde fazia o papel de Paulo, filho de Paulo Pires. Olha, o Paulo Pires faz... Ai, se calhar não se pode dizer, mas pronto. E fiz agora... O Paulo Pires. Sim, continua. E fiz agora recentemente a Protegida. Ok. Olha, e no meio disso tudo, o que é que gostas mais? É uma pergunta um bocado estúpida, porque na verdade nós, quando temos muitos interesses, às vezes não há assim um que gostemos mais, mas gostas mais da arte, gostas mais da arte no sentido da produção artística, da pintura, da escultura, da instalação, gostas mais de trabalho de ator, o que é que dá mais prazer? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então quando há algo que não consigo definir qualquer coisa em específico que me deixa... acho que tem que dar-me um trigger de curiosidade. Ok. Acho que é isso, tem que me deixar curioso, tem que ser algo que... E o papel, a parte da ator e a parte da arte tem muito isso. O ator, porque tens que fazer um trabalho, né, sobre o papel que estás a criar. E é um estudo muito interessante perceber... Por isso é que não me respondeste à pergunta, é porque não consegues... Não consigo chegar a uma coisa em específico. Acho que dentro de cada arte, cada disciplina, existem vários triggers, mas não consigo dizer-te o vermelho, estás a ver? Olha, estou a ver perfeitamente. E diz-me lá uma coisa, tu vais voltar à Itália ou vais ficar cá connosco para todo o sempre? Bem, eu sou meio afero a esse ponto da minha vida. Tenho 38 anos e vivi cá já há 18. Portanto, 14. E tenho um filho aqui, que é meio português, meio italiano, que tem 9 este ano vai fazer. Ok. 8. Portanto, volto de vez em quando. Vais lá? Vou voltar, se calhar, este verão, já não voltava há 2 anos. Mas é ir lá só e depois voltar para cá? Ir já lá, sentes que cá é a tua casa? comer e voltar. Também se come muito bem. Também isso aí é uma coisa, meu amigo, que nós podemos partilhar entre Portugal e Itália. É muito difícil escolher, olha que... Mas vais lá só e voltas e já é a tua casa aqui, o teu poiso? Ou ainda sentes que também é a tua casa lá? Não acredito num sítio enquanto casa. Não. Eu saí da minha casa com 18 anos e fui sempre viajando e depois até quando cá estou... Então quem é que é a casa? São as pessoas? A casa é um sentimento interno, é como tu estás contigo próprio. E então acaba para ser relativo. A casa pode ser uma tenda, pode ser uma casa física. Pode ser uma pessoa? Pode ser uma pessoa. Se o ligame que se cria é fundo. Por isso, sim, diria que sinto-me em casa aqui e sinto-me em casa em outros sítios também. Muito bem. É assim mesmo. Muitas casas. Temos que passar à nossa agenda cultural. Sim. Meu querido amigo, o que é que me trazes? Olha, só subverter aqui um bocadinho o Subverte papel. à vontade. Vou subverter. Porque o Fiumani trazia-te uma prenda, um giftzinho. Há bocado falavas do que era a arte dele. Ele também faz muitas brincadeiras com as palavras, os anagramas, não é? E eu acho que é um trabalho muito interessante. Para já é muito bonita esta edição. Obrigado. Incrível. E brinca com as palavras, não é? Subverte as palavras. Sim. Assim, a parte das palavras só quando eu puser os óculos. Porque impossível ler esta letra sem óculos, porém... Mas são grandes. São? São. Esta é só escrita introdutiva, o resto são... A Bruma ao calhas, olha, desafio. Pronto. Estamos aqui a subverter os papéis todos. Portanto, é isso. Olha, são os agradecimentos. Depois... são grandes, tens razão. Aqui Sunlight, Hustling. Tão giro. São 90 anagramas Father, e... Art. Tem assim umas coisas em Solver Lovers. Olha a minha chuva. Tenho uma gata agora. Uma gatinha.
Muito giro. Artist Trait. Portanto, isto também é uma arte, também brincar com as palavras, não é? Claro ao que fim e sim. ao cabo, eu acho que é... Sim, sim. Olha, obrigada pelo presente. Força. Vou ler e olha, é um objeto também bonito. E eu acho que... Eu adoro cheirar livros. Adoro. Vamos então às sugestões. Obrigada. Vamos sim, senhora. E desculpa esta ousadia, mas acho que fizeste muito bem. faria sentido. Então, a sugestão da agenda para este fim de semana, ficamos só em Lisboa, ok? Mas trago aqui 3 sugestões, portanto, amanhã, feriado, e portanto, hoje, quinta-feira, temos a Nice Things Camisi, no Musa, que o DJ Mascarilha convida o DJ Rafa, portanto, é hoje das 23 às 3 da manhã, entrada livre. O DJ Rafa traz uma onda de dancehall, R&B, Jersey Club e baile funk até eletrónica. Portanto, Uma ótima maneira de celebrar a Páscoa. top. Entrada grátis, Musa, portanto, a partir das 23 estão lá. Vamos embora. Depois temos arte, não poderia faltar, uma exposição do Binau, que já inaugurou na Galeria Because Art Matters, que é do Gonçalo Magalhães. Grande abraço já agora, bro. Gonçalo Magalhães é daquelas pessoas que também está sempre a fazer coisas. E esta galeria é no 8 Marvila, ok? E o Binau tem a exposição dele que já inaugurou e está patente até 19 de Abril, do meio-dia às 8 da noite. Rainbow. Black Rainbow, incrível. Também entrada livre. E de quinta até domingo. Portanto, deem lá um saltinho. Se pudesse classificá-lo, ele é um trash pop artist. Estás a ver? Tem umas coisas assim meio surreais, umas bonecadas, desenho animado, muito colorido, muito fixe. Acho que também vale a pena dar lá um saltinho. É tudo gratuito, pessoal. Portanto, mexam-se e saiam de casa. Saiam de casa. A malta às vezes está sempre a queixar que aqui não se tem que pagar. Também se tivéssemos de pagar, também não. É para isso também que às vezes temos mesmo de pagar, não é? Mas, continua, falta uma. Mas como aqui em Portugal nós andamos assim um bocadinho a contar trocos, às vezes, nem toda a gente, mas por vezes. Sim, portanto, mas muita gente, infelizmente, também. o preço da gasolina está barata. Tá. Mas enfim, vamos focar nas coisas positivas da vida. Focando em coisas positivas, a minha sugestão para sábado, portanto já falámos de quinta, já falámos de sexta, e de sábado o que é que nós sugerimos? Casa Capitão. Casa Capitão, que é este espaço que está a começar a dar muito que falar. Eu sei que eu tenho lá 2 que só estão sempre na Casa Capitão. Pronto. Casa Capitão, eu acho que é um espaço heterogéneo que dá para fazer muita coisa. Não só é criado pela malta da Music Box, não é? Music Box que em Lisboa tem feito um trabalho também incrível até a data, até quando deu para fazer. E agora tem a Casa Capitão, que é um espaço também que tem resto de chão, primeiro andar, e tem um sótão também muito interessante. E há para tudo. Há para as famílias, há para os mais... É um sítio espetacular. Mais atrevidos da vida e, portanto, para... Há para todos. para sábado sugerimos, então, temos durante o dia o Ocupar, que é uma exposição que, no fundo, envolve escolas, a Escola do Beato, do bairro de Mato Cruz, da Galiza no do Moinho da Juventude e da Patrícia Prazeres. Tem grupos de acolhimento e temos que ir embora, porque já acabei o tempo. É. Posso só dizer, então, há um concerto do Filipe Sambado, 10 anos de vida salgada, e no sótão tem o Mogno e a Lanoir, e depois há o baile. Só para terminar, que a coisa é mesmo speed, porque o Pipo é italiano e vai haver a pré-inauguração do festival da festa do cinema italiano. Pronto. Incrível. Está ótimo. no Instagram e vão curtir. Está espetacular. Olha, boa Páscoa a todos. Está bem? Beijinhos, sejam felizes, comam coisas boas, passeiem, deem beijinhos na boca, façam tudo o que é bom. Beijinhos.